A história começa com um jovem relutante, jogando um otome game, um simulador de namoro cujo objetivo principal é conquistar um elenco de personagens. Ele odeia cada segundo daquilo com todas as forças. Sua irmã mais nova o obrigou a terminar o jogo antes de viajar de férias, porque ela queria desbloquear uma gravação de voz especial que só fica disponível depois que se completa a história. Se ele recusasse, ela ameaçava expor um dos seus segredos mais vergonhosos para a mãe dos dois. E, como se isso já não bastasse, o jogo está cheio de coisas que não têm absolutamente nada a ver com romance. Em vez de simplesmente conquistar interesses amorosos, os jogadores precisam enfrentar batalhas, participar de corridas, explorar áreas perigosas e cumprir uma quantidade interminável de tarefas cansativas que só tornam a experiência mais frustrante ainda. O mundo está lotado de ricaços metidos, nobres arrogantes, cínicos infames e elites insuportáveis. Para piorar, são as mulheres que detêm todo o poder na sociedade. Elas são extremamente fortes, incrivelmente desagradáveis e podem ter quantos amantes quiserem. Quando está perto do final, o coitado já está gritando aos quatro cantos que odeia aquele jogo com cada fibra do seu ser. E aí, adivinha? Ele zera o jogo. E nem se importa de ter gastado uma quantia ridícula de dinheiro real só para, digamos, trapacear através das partes mais difíceis. E adivinha o que acontece depois? Exausto após finalmente terminar o jogo, o pobre idiota cai da escada e morre. Mas, adivinha? Ele abre os olhos de novo. Ele foi reencarnado. No começo, ele não tem ideia de onde está, mas logo é recebido por pessoas que parecem ser sua família. Seu pai o repreende imediatamente por tentar fugir num dia importante. O motivo? Uma nobre havia ido visitar a casa deles, e ela nunca perde a chance de lembrar a todos que a família Bartford, a família do nosso protagonista, é extremamente sortuda. Afinal, apesar de não serem nada além de simples fazendeiros, eles são, tecnicamente, barões, o título de nobreza mais baixo que existe, tudo porque o pai de Leon se casou com aquela senhora nada agradável. Eventualmente, a bruxa detestável vai embora, e o protagonista tem uma conversa com seu irmão mais velho. O irmão explica que, se Leon quiser um dia se casar, é melhor que ele estude bastante para conseguir entrar na academia. Ele também revela que as mulheres se tornaram tão dominantes nessa sociedade que os homens praticamente não têm mais espaço nela. E é aí que todas as peças finalmente se encaixam. Nosso protagonista percebe exatamente onde está. Ele foi reencarnado como Leon Fou Bartford, um mero fazendeiro vivendo dentro do próprio otome game que, indiretamente, causou sua morte. Alguns anos se passam e Leon nota algo estranho. A família Bartford nunca existiu no jogo original. Isso o leva a concluir que ele não é nada mais que um personagem de fundo. Antes que suas memórias se apagassem, ele havia anotado cuidadosamente tudo o que conseguia lembrar sobre a trama do jogo, determinado a usar esse conhecimento para construir para si uma vida confortável. Já que o enredo do jogo eventualmente leva a guerras e conflitos em larga escala, ele nunca para de treinar. Ainda assim, viver como um insignificante personagem secundário faz com que ele sonhe com uma vida tranquila e pacífica, onde ninguém dá a mínima atenção a ele. Ou, pelo menos, esse era o plano. A bruxa insuportável volta com péssimas notícias. O casamento dele já foi arranjado, e não com qualquer uma. Sua futura esposa é uma mulher de 50 anos que já se casou 7 vezes, e todos os 7 maridos morreram em batalha. Leon argumenta desesperadamente que o caminho correto é entrar na academia e encontrar uma esposa lá, como todo mundo faz. Mas a velha destrói esse sonho na hora, explicando que estudar na academia custa uma fortuna e que ela certamente não vai desperdiçar esse tipo de dinheiro com o terceiro filho da amante do marido dela. Não é preciso dizer que os dois simplesmente não se suportam. E de fato, se Leon recusar o casamento, ela pretende mandá-lo direto para a guerra. Mas, se dinheiro é o único obstáculo, Leon já sabe exatamente como resolver esse problema. A miserável bruxa, contrariada, dá a ele a chance de conseguir os fundos necessários antes de desaparecer da sua vista. Enquanto isso, Leon pede ajuda ao pai para um pedido bem específico. Sem perder tempo, os dois embarcam num navio voador rumo a um destino que só Leon conhece. Infelizmente, o desastre acontece. Um tornado gigantesco despedaça a embarcação, engolindo Leon por completo. Quando ele finalmente desperta, percebe que de alguma forma chegou exatamente onde queria. Embora o navio do pobre pai definitivamente não tenha sobrevivido à viagem. Sem perder mais tempo, Leon se aventura mais para dentro das ruínas, onde é imediatamente confrontado por um robô guardião. Apesar da aparência intimidadora da máquina, ele o derrota sem muita dificuldade. Nas proximidades, encontra o corpo de um soldado morto há muito tempo e retira dele um cartão de acesso. Finalmente descobrimos o que ele andava procurando. Um navio de guerra antigo. Lá na época em que jogava o jogo, Leon comprou essa embarcação absurdamente poderosa com moeda premium só para facilitar sua vida na hora de zerar o jogo. Enquanto avança mais para dentro do local, outro robô o ataca de imediato, identificando-o como um intruso. Leon entra em pânico. Sua arma não funciona, e, curiosamente, o robô continua incrivelmente educado enquanto tenta matá-lo. Aparentemente, ele simplesmente passou tempo demais sem conversar com ninguém.
Coitado. A máquina eventualmente captura Leon e pergunta a ele que ano é, segundo o calendário solar. Leon nunca nem ouviu falar desse calendário, e essa resposta diz tudo que o robô precisa saber. A civilização dele perdeu a guerra. Os humanos antigos foram exterminados pela nova humanidade, uma raça capaz de usar magia. Agora que sua missão está confirmada, o robô volta a tentar eliminar Leon. Por sorte, Leon usa o discurso longo demais da máquina contra ela mesma, enfiando sua espada direto no único ponto fraco dela. A vitória, porém, tem um custo alto. O robô deixa Leon gravemente ferido, agarrado à vida por um fio. Quando ele finalmente alcança o navio antigo, este também fala com ele. A IA se recusa a permitir que alguém da nova humanidade o utilize. No entanto, depois de escanear o corpo de Leon, ela descobre algo inesperado. Embora ele seja tecnicamente parte da nova humanidade, ele também carrega traços herdados da raça antiga. Essa descoberta captura imediatamente o interesse da IA. Ela concede a Leon acesso total à embarcação e pede que ele escolha um nome para ela. Leon a chama de Luxion. Depois disso, Leon conta tudo a Luxion. Ele explica que estão vivendo dentro de um dos piores Otome Games já criados, um jogo horrivelmente desbalanceado, no qual a única forma realista de vencer é gastando quantias ridículas de dinheiro. Enquanto Leon reflete sobre tudo o que aconteceu, ele começa a recordar sua vida passada. Os golpes do robô guardião o levaram à beira da morte, e ele honestamente acredita que não tem muito tempo de vida restante. Sua única esperança é que, se morrer de novo, talvez o próximo mundo seja melhor. 3 meses se passam sem que ninguém veja Leon. Durante uma reunião de família, a bruxa horrível o declara morto. Seu pai, porém, se recusa obstinadamente a perder a esperança. Então, um rugido tremendo ecoa do lado de fora. Todos correm para investigar. Diante deles está ninguém menos que o próprio Leon. Ele voltou. Não só com uma embarcação aérea antiga e incrível, mas também com uma fortuna descomunal. A velha bruxa não consegue crer no que vê. Leon, por sua vez, apenas exibe um sorriso maldoso. Depois de acumular uma riqueza inacreditável, ele cancela o casamento arranjado com facilidade. E exatamente como havia planejado desde o começo, finalmente conquista sua vaga na academia, fazendo aquela velha bruxa parecer uma completa tola, o que deixa Leon num humor excelente. Desde então, ele tem se mantido ocupado, comprou sua própria ilha flutuante, se tornou independente e foi oficialmente nomeado Cavaleiro. Luxion, agora assumindo a forma de uma pequena esfera flutuante que o segue para todo lugar, sugere transformar a ilha em um destino turístico. O primeiro projeto, a construção de um resort de águas termais, já está em andamento. Nesse ponto, Leon só tem um sonho: encontrar uma esposa e passar o resto da vida curtindo a tranquilidade do campo. Infelizmente, as coisas não saem como planejado. Sua posição de nobreza é subitamente elevada a barão depois que ele explora uma masmorra inexplorada e descobre uma ilha flutuante. Embora pareça uma ótima notícia, isso vem com um problemão enorme. Agora esperam que ele se case com uma mulher de status igualmente alto, alguém como aquela bruxa, por exemplo. Só de pensar nisso já é suficiente para fazer Leon explodir em lágrimas. De qualquer forma, finalmente chegou a hora de se matricular na academia. Ele vai passar os próximos 3 anos aprendendo etiqueta nobre, aventura, magia e, claro, tentando achar uma esposa. As perspectivas não são nada promissoras, considerando como os homens são tratados nesse mundo. Também temos nosso primeiro vislumbre dos 5 príncipes do jogo, os mesmos caras que Leon detesta há 10 anos. Depois tem Angélica, também conhecida como a vilã rica. Ela é filha do Duque, o nobre mais poderoso depois da família real, e serve como a principal rival da heroína no jogo. Mesmo assim, Leon não tem a menor intenção de se envolver com nenhuma delas. Seu objetivo é simples: ficar longe dos holofotes e viver uma vida tranquila. Esse plano entra em crise imediatamente. Leon testemunha uma cena estranha em que uma garota dá um tapa em um dos príncipes e solta uma fala que, no jogo original, deveria pertencer à heroína. O problema é que essa garota não é a heroína. Naturalmente, isso deixa Leon completamente confuso. Mais tarde, Leon conhece 2 colegas chamados Daniel e Raymond. Eles parecem caras decentes, e juntos, os 3 discutem uma das tradições mais importantes da academia: as festas de chá. Esses encontros não servem só para socializar. Eles são essenciais para conhecer possíveis candidatas ao casamento. Na verdade, se espalhar que você não sabe organizar uma festa de chá decente, suas chances de casar praticamente desaparecem. Enquanto conversam, os príncipes se tornam o centro das atenções, com as garotas se aglomerando em volta deles. Angélica também aparece, agindo como a noiva perfeita do príncipe herdeiro. Mas o clima muda no instante em que o príncipe chama Marie, a mesma garota que havia dado o tapa nele antes, e a convida para a sua festa de chá em vez da própria noiva. Angélica se opõe imediatamente. Afinal, ela é a noiva dele. O príncipe não podia se importar menos. Ele declara que vai viver como bem quiser e que Angélica não tem direito nenhum de interferir. Uma vez mais, Leon percebe algo estranho. Marie acabou de roubar mais uma cena que, originalmente, pertencia à heroína do jogo.
Depois, Leon vai à sua aula de etiqueta, onde ensinam a maneira correta de organizar uma festa de chá formal. No início, ele acha que a lição é uma piada completa, até que sua instrutora de chá muda completamente sua perspectiva. No fim da aula, Leon desenvolveu uma verdadeira apreciação pelas festas de chá. Sua paixão recém-descoberta é posta à prova quando ele organiza a primeira festa dele. Leon duvida que alguém vá aparecer. Mesmo assim, Leon convida a segunda filha de um barão. Ela realmente vai junto de todas as suas amigas insuportáveis. As garotas devoram cada pedacinho da comida que Leon preparou com tanto cuidado e então simplesmente vão embora sem dizer mais nada. Aquilo não saiu exatamente como planejado. XD. Mesmo assim, o amor e o respeito de Leon pela sua professora de chá continuam mais fortes do que nunca. Nesse momento, uma confusão do lado de fora chama sua atenção. Quando ele vai investigar, encontra várias garotas maltratando a verdadeira heroína do jogo antes que elas fujam correndo. O nome dela é Olivia. Leon sabe que não deveria se envolver com a trama principal, mas não consegue simplesmente ignorá-la. Então, ele convida Olivia para sua festa de chá. Ela aceita muito feliz, aproveitando cada mordida da comida com tanta pura empolgação que Leon não consegue evitar sorrir. Olivia admite que ainda não tem certeza se realmente pertence à academia. Como plebeia bolsista, existem inúmeros costumes e tradições nobres que ela simplesmente não entende. É aí que somos apresentados à irmã mais nova de Leon, nesse mundo. Ela concorda, meio a contragosto, em ajudar Olivia, apesar de ser incrivelmente arrogante mesmo vivendo do sustento do próprio irmão. Ainda assim, ela explica uma regra importante. Toda turma tem uma aluna com status social mais alto, e as novatas são obrigadas a se apresentar a ela primeiro. Se não puderem se aproximar diretamente, precisam pedir a alguém do círculo íntimo dessa pessoa que faça a apresentação, geralmente subornando essa pessoa com um presente caro. Como Olivia obviamente não pode se dar a esse luxo, Leon empresta a ela o dinheiro. Tudo corre surpreendentemente bem. Aliás, a aluna de maior status na turma de Olivia é nada menos que a própria Angélica. Ao contrário do que se esperava pela sua reputação, Angélica trata Olivia com bastante gentileza. Ela apenas diz que, desde que Olivia entenda o seu lugar, ela não vai ter problema nenhum em assistir às aulas discretamente. Então, Angélica pergunta quem ensinou a ela toda essa etiqueta. Quando Olivia responde que foi Leon, Angélica se mostra intrigada. Afinal, conquistar um título nobre através de méritos pessoais não é nada fácil. Logo depois, todos vão para a aula de exploração. A missão deles é descer vários andares dentro de uma masmorra. Pouco antes do exercício começar, o príncipe, Angélica e Marie voltam a discutir. Olivia explica que Marie é filha de um visconde pobre. Ultimamente, ela vem sendo maltratada ainda mais do que a própria Olivia. O motivo? Ela está constantemente tentando ficar perto do príncipe, e ele claramente aprecia a companhia dela. Nesse mundo, as mulheres, em geral, exercem autoridade sobre os homens. A única exceção é a família real. Ignorando o drama, Leon e Olivia seguem com a missão. Ainda assim, Leon não consegue parar de pensar que, quanto menos tempo passar perto de Olivia, melhor. Não é nada pessoal. Ele simplesmente não quer se envolver na trama principal do jogo. No caminho, os dois encontram formigas gigantes e vários outros monstros. Antes que a situação fique perigosa, os príncipes aparecem de repente e lidam com tudo com facilidade. Um deles acaba com um pequeno arranhão durante a batalha, e Marie discretamente cura o machucado com magia, pedindo que ele mantenha as habilidades dela em segredo. Em vez de questionar, o príncipe apenas sorri. O verdadeiro problema chega poucos instantes depois. Angélica acidentalmente empurra Marie enquanto tenta confrontá-la. Esse único incidente faz o príncipe perder totalmente a paciência. Sem nem escutar a explicação de Angélica, ele vira as costas para a própria noiva e sai andando com Marie. Como resultado, o prestígio de Angélica sofre um golpe sério. Leon também se machuca durante a expedição, mas Olivia o cura com a própria magia. Ao ver isso, suas suspeitas só aumentam. As coisas não estão mais se desenrolando da forma como deveriam. Tem algo em Marie que simplesmente não está certo. A envidia gerada pela atenção toda que Marie estava recebendo eventualmente levou os outros alunos longe demais. Eles começaram a intimidar a garota, chegando até a queimar seus pertences. Como Angélica sempre confrontava Marie, ela naturalmente se tornou a principal suspeita. O príncipe herdeiro a confrontou diretamente, exigindo que ela parasse de se aproximar tanto dele quanto de Marie. Ele lembrou Angélica de que o noivado dos dois havia sido arranjado fora da academia e que ela não tinha direito algum de interferir nos assuntos pessoais dele. Tudo que Angélica conseguiu fazer foi engolir as lágrimas e concordar com o pedido dele. As notícias sobre Marie logo se espalharam por toda a academia, chegando eventualmente aos ouvidos de Leon enquanto ele curtia um chá com Daniel e Raymond. Curioso, Leon depois encontra Olivia na biblioteca e pergunta se ela sabe mais alguma coisa sobre Marie. Olivia acha, por engano, que Leon desenvolveu uma paixão por ela, mas a cara de horror que ele faz acaba com essa teoria instantaneamente. De qualquer forma, Olivia explica que já tentou se apresentar a Marie uma vez, só para ser informada de que Marie odiava garotas como ela. Novamente, as suspeitas de Leon só crescem.
Nesse instante, os dois ouvem um barulho alto por perto. Leon corre para investigar e encontra Marie beijando o príncipe de cabelo roxo. Eu ainda não lembro o nome de nenhum dos príncipes, mas isso pouco importa. Pela primeira vez, temos a chance de ver as coisas pela perspectiva de Marie. Internamente, ela está rindo. Ela se diverte com o tanto que Julius, o príncipe herdeiro de cabelo azul, ficou furioso, o suficiente para que todo mundo parasse imediatamente de intimidá-la. Um instante depois, Julius e o príncipe de cabelo verde, Duke, chegam para ver como ela está. Sentindo pena por ela nem ter uma serva pessoal, eles decidem lhe dar uma de presente, para que ela nunca mais se sinta solitária. Enquanto isso, Marie só pensa em como vai aproveitar esse mundo ao máximo. E assim como Leon, ela também é uma reencarnada que conhece toda a história do jogo. Quando Angélica descobre que Julius realmente deu a Marie uma serva de presente, ela fica absolutamente devastada. Afinal, ela foi literalmente criada para servir Julius. Ela cresceu ao lado dele. Dedicou a vida inteira a apoiá-lo. Ela o ama com todo o coração. Mesmo assim, apesar de tudo isso, ele escolhe uma completa estranha em vez dela. Não demora muito e os rumores sobre Julius e Marie se espalham por toda a academia como fogo em palha seca. Até a irmã de Leon fica sabendo. Ela imediatamente o avisa para ficar bem longe da situação, aconteça o que acontecer. Um dia Julius vai se tornar rei. Se você estiver do lado bom dele, seu futuro está garantido. Mas, se você fizer dele um inimigo, seu futuro acabou. Leon entende perfeitamente. Ainda assim, no instante em que a irmã sai, ele pede discretamente a Luxion para investigar tanto Angélica quanto Marie. Algum tempo depois, a academia organiza um grande baile. Esse evento é famoso porque até mesmo nobres de fronteira de posição mais baixa costumam encontrar futuras esposas ali. Naturalmente, Leon, Daniel e Raymond decidem dar o seu melhor. O resultado? Eles são rejeitados brutalmente. No meio da decepção dos três, Olivia corre até Leon com uma notícia urgente. Aparentemente, Angélica flagrou Marie de mãos dadas com alguém que não era Julius, e outra discussão enorme estourou durante a festa. Angélica tenta desesperadamente avisar a todos que Marie não é a garota gentil que todos acreditam que ela seja. Em vez de escutar, os príncipes correm imediatamente em defesa de Marie, mais uma vez. Cada um deles começa a listar todas as belas qualidades de Marie, explicando exatamente por que estão dispostos a protegê-la. Finalmente, Angélica atinge o seu limite. Na frente de todo mundo, ela declara abertamente que Julius está apaixonado por Marie. Cansada de todos os cochichos e fofocas que a ridicularizam por ter perdido o noivo, ela arremessa uma de suas luvas direto em Marie. Um duelo. Na sociedade nobre, pegar a luva do chão significa aceitar o desafio. Como nenhuma das duas vai lutar pessoalmente, seus representantes escolhidos vão batalhar em seu lugar. Naturalmente, Julius e os outros 4 príncipes se voluntariam de imediato para lutar por Marie. Isso significa que quem quer que represente Angélica vai ter que enfrentar os 5 de uma vez. Desafiar o príncipe herdeiro sozinho já é considerado suicídio político. Enfrentar os 5 lutadores mais fortes da academia? Isso é basicamente uma sentença de morte. Como resultado, absolutamente ninguém está disposto a ficar do lado de Angélica. Ao ver tudo se desenrolar, Leon se lembra do que originalmente acontecia no jogo. Angélica perde o duelo, é deserdada e, eventualmente, forçada a um casamento miserável com um proprietário de terras cruel. Não é que Leon goste particularmente dela ou nada assim, mas, ao observar aqueles idiotas parados ali, ele percebe uma coisa. Ele odeia verdadeiramente cada um deles. Então, ele avança e se voluntaria para lutar em nome de Angélica. Graças à investigação de Luxion e depois de testemunhar o comportamento de Marie de perto, Leon já descobriu a verdade. Marie é outra reencarnada. Leon não tem paciência nenhuma para os discursos dramáticos de Julius ou para as bobagens moralistas dos outros. Em vez disso, ele pergunta imediatamente a única coisa que realmente importa. Como vai funcionar o duelo e o que está em jogo? O único desejo de Angélica é simples. Ela quer que Marie fique longe de Julius. Marie responde com uma frase que Leon reconhece instantaneamente do jogo original. Só pare de fazer coisas ruins. Depois disso, as regras são decididas. O duelo vai acontecer dentro do Coliseu da Academia, usando armaduras motorizadas gigantes. Como os príncipes são considerados os 5 lutadores mais fortes da Academia, todo mundo está convencido de que Leon não tem chance alguma. Riem na cara dele, sem se importar. Leon não se importa nem um pouco. Ele continua provocando um por um, sem parar. Em certo momento, ele até diz a eles que, se quisessem vencer com palavras, deveriam tê-lo desafiado para um debate em vez disso. Sua ladainha de provocações só faz a multidão odiá-lo ainda mais. Até Daniel e Raymond são pressionados a insultar Leon publicamente só para não desagradar os apoiadores dos príncipes. Leon simplesmente ri. Ele fica impressionado com o quão longe as pessoas estão dispostas a ir só para conquistar a aprovação de Julius. Quando as apostas do duelo se abrem, quase todo mundo aposta nos príncipes. Só um punhado de pessoas aposta em Leon, incluindo ele mesmo, porque está absolutamente convencido de que vai ganhar.
Mais tarde, Angélica pede a Leon, em particular, que desista do duelo, depois de ouvir o quanto ele tem sido maltratado por todo mundo. Ela também revela que sua própria família a repreendeu por exigir o duelo de forma tão impulsiva. Na verdade, ela já perdeu boa parte da sua influência política por causa disso. Leon a corrige imediatamente. Ele não aceitou o duelo para conquistar o favor do Duque. Ele só estava cansado, muito cansado, de tentar desesperadamente encontrar uma esposa. E agora ele só quer bater com tudo nos 5 idiotas que ele não suporta. Finalmente chega o dia do duelo. Leon equipa uma armadura personalizada, projetada por Luxion, e se prepara para a batalha. Olivia aparece para torcer por ele. Leon pergunta, brincando, se ela apostou algum dinheiro nele. Com total inocência, ela responde que apostar é errado. Então não, ela não apostou nada. Logo, todos tomam suas posições dentro do Coliseu. 5 armaduras enormes e belamente decoradas se erguem orgulhosas do lado dos príncipes. Enquanto isso, o público inteiro vai a Leon. Ele simplesmente ridiculariza a multidão de volta. Pelo menos Daniel e Raymond ainda acreditam que ele vai ganhar. Angélica começa a se perguntar onde está a armadura de Leon. Então, algo desce do céu. Luxion entrega a armadura pessoal de Leon. Arrogância. Ela é inacreditavelmente feia. Tão feia, na verdade, que todo mundo cai na risada, incluindo o próprio Leon. Antes do duelo começar, Leon pede a Olivia e Angélica que confiem nele e apenas observem. Subindo na armadura, Leon prepara tudo ao lado de Luxion. Uma coisa ainda o incomoda, porém, o nome. Curioso, ele pergunta por que a armadura se chama Arrogância. A resposta de Luxion: é o nome perfeito para alguém como você. A primeira luta começa contra o príncipe Brad, de cabelo roxo. Brad passa os primeiros momentos falando demais, só para ser completamente ignorado. Nesse meio tempo, Leon descobre um pequeno probleminha. Luxion substituiu sua espada por uma pá. Sim, uma pá. E com essa mesma pá, Leon derruba Brad com um único golpe. O coliseu inteiro fica em silêncio absoluto. Bem, quase todo mundo. Sua querida instrutora de chá começa a aplaudir imediatamente, deixando seu aluno favorito mais feliz do que qualquer outra pessoa na arena. De qualquer forma, o próximo desafiante é Greg. Assim como Brad, ele começa com um discurso inteiro. Blá blá blá. Plaft. Mais um golpe de pá. Depois outro e mais outro. Leon fica dando pasadas em Greg até jogá-lo de volta ao chão. Claro, nosso protagonista talvez seja um pouquinho sádico. Ele se diverte a valer destruindo a armadura de Greg enquanto tira sarro dele o tempo todo. Depois que sua armadura fica destroçada, Greg sai de dentro dela mesmo assim, determinado a continuar lutando. Leon apenas sacode a cabeça. Diferente de nobres mimados como Greg e os outros, ele não sente prazer em maltratar quem já está mais fraco do que ele. O árbitro concede a Leon a segunda rodada imediatamente. Enquanto isso, o público continua insultando-o por não se comportar como um verdadeiro cavalheiro. O terceiro oponente é Chris, um mestre espadachim. Infelizmente para ele, é só mais um alvo para as provocações incessantes de Leon. Leon quebra a espada de Chris e o obriga a admitir a derrota. Durante um pequeno intervalo antes das lutas restantes, a irmã de Leon aparece de repente. Ela conta a Olivia e Angélica que Leon parece estar doente, o que faz as duas correrem para verificar como ele está. Leon não consegue evitar rir. A ideia de que sua irmã realmente se preocuparia com ele parece completamente impossível. E de fato, no instante em que as garotas vão embora, Luxion revela a verdade. Sua irmã plantou secretamente uma bomba dentro da armadura de Leon, seguindo ordens do próximo adversário dele. Sinceramente, Leon nem se surpreende. Ela deve estar só envergonhada de o próprio irmão ter ousado desafiar o príncipe herdeiro. A quarta batalha começa. Duke detona os explosivos escondidos imediatamente. Nada acontece. Arrogância não sofre nenhum arranhão. Pela primeira vez, Duke perde totalmente a compostura. Diferente dos outros, ele simplesmente não pode se dar ao luxo de perder. Ele fez um juramento de proteger o príncipe. Cada vez mais desesperado, Duke começa a ameaçar Leon, avisando que se opor ao futuro rei só vai trazer desgraça sobre a família dele. Leon calmamente grava cada palavra, depois sorri. Ele promete mostrar tanto a Julius quanto a Marie exatamente o tipo de pessoa que Duke realmente é. Um segundo depois, plaft. Mais um golpe de pá. Duke desmorona no chão. 4 vitórias. 4 vitórias sem o menor esforço. Agora, só resta um adversário, Julius. Enquanto isso, Marie está silenciosamente entrando em pânico. Nada está saindo de acordo com a história original do jogo. Tudo está desmoronando. A multidão só continua elogiando Julius, convencida de que o príncipe está prestes a virar o jogo. Enquanto isso, nosso fazendeiro favorito não poderia estar mais confiante depois de esmagar completamente os outros 4 príncipes. A luta final começa. Diferente dos outros, Julius de fato consegue resistir aos ataques de Leon. Isso não impede Leon de provocar constantemente os 4 perdedores que já derrotou, na esperança de tirar Julius do controle.
A discussão entre os dois também revela por que Julius detesta tanto Angélica. Segundo ele, ela é exatamente igual a todas as outras nobres do Palácio Real. Ele nunca quis ser da realeza para começar. O motivo pelo qual ama Marie é porque ela é a única pessoa que o aceita por quem ele realmente é. Julius então volta sua atenção para Leon, acusando-o de gostar de humilhar seus oponentes. Para ele, Leon não é nada além de um Zé-Ninguém arrogante que teve a sorte de encontrar uma armadura poderosa demais. Leon adora ouvir isso. A sensação de esmagar as baratas paradas na sua frente o enche de pura satisfação. Você está certo, Leon admite. Eu sou arrogante, mas sou o arrogante para o qual todos vocês acabaram de perder. Depois, ele faz a Julius uma pergunta simples. Então, qual é a sensação de perder para alguém abaixo do seu posto? Leon não para ali. Ele parte para cima do príncipe sem piedade. Julius não para de reclamar do peso de ser da realeza, mas ele nunca experimentou o que o mundo real realmente é. Leon quase foi vendido por aquela velha bruxa nojenta. Quase morreu tentando conquistar sua liberdade. Teve que suplicar para a garota só para conseguir um pouco de atenção, e mesmo assim era tratado como lixo. Um príncipe mimado como você não tem a menor ideia do que é ser espancado só por falar com uma garota. Essas palavras acertam bem no fundo. Os alunos homens que assistem, na arquibancada, não conseguem evitar as lágrimas. Eles sabem exatamente do que Leon está falando. Mesmo depois de ouvir tudo isso, Julius se recusa a recuar. Ele declara que, se Leon quer detê-lo, vai ter que matá-lo, porque o que ele sente por Marie é real. Ao ouvir essas palavras, Angélica finalmente entende. Ela percebe que Julius está falando a verdade. Tudo que ela pode fazer é chorar. Mas então Olivia dá um passo à frente. Ela grita, para que todos escutem, que o fato de Julius amar verdadeiramente Marie não significa que o amor de Angélica fosse menos genuíno. Angélica passou o duelo inteiro sofrendo em silêncio. Não importa quão dolorosa a situação se tornasse, ela nunca desviou o olhar de Julius. Então Julius não tem direito nenhum de dizer que ela era igual a todo mundo. Os sentimentos dela também eram reais, e aquele príncipe desprezível continua discutindo de volta. Ele insiste que Angélica nunca amou o verdadeiro ele. Por causa disso, ele nunca mais quer que ela se aproxime dele. Isso finalmente faz Leon perder a paciência de vez. Ele humilha Julius na frente de toda a arena. Se você vai se esconder de trás da sua própria vida, Leon diz, então, claro, eu não posso matar um príncipe. Então, se é assim que você quer jogar, me dê a ordem de perder. Afinal, você ainda é o príncipe, e isso é bem irônico vindo de alguém que afirma nunca ter querido esse título. Julius não tem escolha além de atacar. Mesmo assim, Leon lhe dá uma última chance. Ele avisa que se Julius insistir em escolher Marie, vai perder seu direito ao trono. Julius não hesita nem por um segundo. Escolhe Marie de qualquer forma. Enquanto estiver com ela, ele acredita que será feliz. Nesse ponto, Leon já teve o suficiente. Ele desfere um golpe final. A explosão destrói completamente a armadura de Julius, deixando o príncipe inconsciente. Leon ganha o duelo de forma justa, embora o público esteja tudo menos feliz com isso. Mais tarde, Angélica visita Julius enquanto ele se recupera. Depois de uma conversa sincera, ela finalmente aceita a decisão dele. Silenciosamente, deseja que ele seja feliz com Marie e se despede. Enquanto isso, Leon tem um problema muito maior nas mãos. Ele humilhou publicamente a família real. Percebendo o tamanho do problema em que se meteu, ele corre imediatamente pedir ajuda à família Redgrave. A única coisa que ele quer é sobreviver e garantir que sua própria família não sofra por causa do que ele fez. A pessoa que o escuta é ninguém menos que o pai de Angélica, o Duque de Redgrave. O Duque diz a Leon que fará o mínimo necessário para protegê-lo. Afinal, Leon lutou em nome da filha dele. Leon até oferece entregar seu título de nobreza e toda a sua fortuna. Naturalmente, o Duque pergunta por que ele arriscou tudo daquela forma. Leon obviamente não pode admitir que só queria bater nos príncipes porque os odiava. Então, em vez disso, ele afirma que fez aquilo pelo bem do reino. Ele não conseguia ficar parado enquanto aquela mulher continuava enganando Sua Alteza. O Duque solta uma gargalhada. Ele diz que a resposta de Leon é admirável. Ele também revela que dissolveu oficialmente o noivado de Angélica com Julius. Na opinião dele, o príncipe já não é digno da sua filha. Eu realmente gosto desse velho. O Duque tem um último favor a pedir. Já que Angélica certamente está exausta depois de tudo que passou, será que Leon permitiria que ela ficasse na propriedade dele no interior por um tempo? Logo depois, Angélica e Olivia passam algum tempo juntas, conversando sobre tudo o que aconteceu. Angélica se sente culpada pela situação de Leon. Ela acredita que ele foi expulso da academia por causa dela. Pior ainda, ela nunca chegou a agradecê-lo de verdade depois da vitória. Ela correu direto para Julius em vez disso. Enquanto Olivia a consola, Leon escuta discretamente, de longe, ao lado de Luxion. A IA sugere que ele deveria ir dizer algo. Leon não tem a menor intenção de fazer isso. A resposta de Luxion: você é, de verdade, a própria definição de uma pessoa terrível. Um pouco depois,
a família de Leon se prepara para receber Angélica em casa. Infelizmente, aquela bruxa velha e mesquinha aparece primeiro, reclamando de tudo que Leon já fez. Timing perfeito. Angélica chega poucos instantes depois. A bruxa não faz a menor ideia de quem ela é, até descobrir que se trata da filha da família Redgrave. O rosto da mulher instantaneamente fica pálido. Ela sai correndo às pressas antes de se meter em mais problemas. Leon não consegue evitar aplaudir enquanto ela fugia. Mais tarde, as garotas dão um passeio pela propriedade de Leon e descobrem as águas termais que ele construiu. Naturalmente, a conversa acaba se voltando para ele. Angélica supõe que Leon e Olivia estão namorando. Olivia nega imediatamente, dizendo que Leon está muito fora da liga dela. As duas garotas continuam conversando, e Olivia pede a Leon que a chame de Lívia. Não querendo ficar de fora, Angélica pede que todos a chamem de Angie. Sim, eu continuo chamando elas de Olivia e Angélica. Angélica então admite que ainda se considera uma pessoa terrível. Ela não consegue parar de imaginar formas de se vingar de Marie. Acredita que, se as pessoas soubessem desses pensamentos, ninguém jamais gostaria de ser amiga dela. Leon, sendo o sádico adorável que é, imediatamente diz a ela que apoia totalmente essa vingança. Na verdade, ele até revela qual é a melhor forma possível de se vingar. Encontre a sua própria felicidade. Tentar fazer alguém infeliz é só um desperdício de tempo. Esse tempo seria muito melhor gasto, tornando você mesma feliz. Seu conselho, surpreendentemente sincero, emociona as duas garotas. Olivia concorda de coração inteiro. Enquanto isso, as coisas não estão indo nada bem para Marie. Todos os príncipes são oficialmente removidos da linha de sucessão. Marie fica completamente sem palavras. Os ex-príncipes, no entanto, não parecem muito chateados. Agora que todos perderam o status real, eles declaram felizes, que finalmente são iguais e podem ficar juntos para sempre. Infelizmente para Marie, cada sonho que ela tinha de viver uma vida luxuosa vai direto pelo ralo. Voltando para o lado de Leon, acontece que sua família não tem nada a se preocupar no fim das contas. Algo completamente inesperado acontece. Leon recebe um cargo oficial na corte real. Um nobre de bigode o parabeniza pela promoção. Leon acaba de receber o 6º posto dentro da corte real. Nem é preciso dizer que ele fica absolutamente miserável com isso. Mesmo assim, não tem escolha além de aceitar. Para piorar a situação, o título é entregue a ele pessoalmente pelo rei e pela rainha em pessoa. Como um bônus extra, sua promoção também o impede de ser expulso da academia. Avançando um pouco, a academia está se preparando para seu festival escolar anual, o que nos dá o primeiro vislumbre dos belíssimos trajes de festival de Olivia e Angélica. O campus está lotado de barulho. O motivo? Os 5 ex-príncipes decidiram abrir seu próprio café para o evento. Toda garota da academia está completamente obcecada por ele. Infelizmente, o pequeno negócio de Leon acaba totalmente esquecido, já que está localizado bem ao lado. Para piorar ainda mais as coisas, os príncipes estão cobrando preços ridículos pelas coisas mais simples imagináveis. Uma xícara de chá, alguns biscoitos, tudo custa uma fortuna. Leon fica curioso e decide dar uma olhada pessoalmente. E de fato, o lugar é incrivelmente elegante. Então Marie aparece, se achando, afirmando que o café deles obviamente vai ser muito mais popular que o de Leon. Blá blá blá. Mais tarde, Olivia sai por aí tentando atrair clientes. Infelizmente, a academia continua repleta de gente cuja inteligência combinada não chegaria nem aos calcanhares de um Dalen qualquer. Elas começam a zombar dela imediatamente por ser pobre e continuam lembrando-a sem parar de que ela não é nada além de uma plebeia. Felizmente, uma garota chamada Carla aparece de repente e demonstra interesse genuíno no café de Leon. Já que aquele era só o dia de preparação, avançamos até a manhã do festival propriamente dito. Todo mundo está tão animado quanto nervoso. Então, Angélica recebe um convite inesperado. Alguém quer vê-la. Nada menos que a própria rainha. Ela decidiu visitar a academia e queria alguém para acompanhá-la durante o passeio. O nome dela é Maylene. Ela é bondosa, trata Angélica com afeto genuíno, apesar de tudo que aconteceu com o filho idiota dela, e se porta com uma graça incrível. Falando em Julius, Maylene também quer conhecer Leon. Não como rainha, mas como mãe. Mesmo que o duelo tenha sido inteiramente culpa de Julius, ela ainda quer ter uma conversa honesta com Leon. Então, os dois seguem direto para o café dele. No momento em que abrem a porta, se deparam com um caos completo. Leon está sendo, naquele exato instante, importunado por uma nobre que entrou sem avisar. Apesar de todas as insultos óbvios, Leon faz o possível para não responder. Angélica, porém, já teve o suficiente. Ela intervém imediatamente para defendê-lo. Aparentemente, essa mulher vem de uma família nobre e influente que vive em disputa com os Redgrave há anos. Olivia também tenta ajudar, só para se tornar o próximo alvo da mulher. Ela ataca cruelmente cada uma das inseguranças de Olivia. No fim das contas, Olivia ainda é só uma aluna bolsista, uma plebeia, alguém que não pertence entre nobres. Segundo ela, Olivia não é nada mais que o bichinho de estimação mimado de Angélica. Angélica tenta desesperadamente parar o abuso verbal, mas a mulher simplesmente continua falando. Finalmente, Leon perde a paciência. Ele manda a mulher calar a boca.
Uma das servas dela imediatamente dá um tapa nele. Nesse ponto, as coisas estão só a segundos de virarem violência de verdade. Então, uma voz autoritária ecoa pela sala. Já basta. A própria Mylene ordena que todos parem. Sem reconhecer a rainha, a nobre e arrogante chega a chamá-la de velha. Angélica está a ponto de revelar a identidade da rainha, mas Leon se antecipa. Ele reforça secretamente seu corpo com magia, depois soca, um por um, todos os servos da mulher, direto na cara. Sua justificativa? Simples. Ele reconheceu a rainha imediatamente. Então, naturalmente, ele só estava protegendo sua majestade de um bando de idiotas desrespeitosos. Já que Leon está completamente fora de controle, existe apenas uma pessoa capaz de calmá-lo, sua querida instrutora de chá. Claro, depois que tudo se resolve, Leon se desculpa com Mylene pelo transtorno. Mas agora que ele realmente presta atenção nela, percebe uma coisa. Ela é absolutamente deslumbrante. Os dois rapidamente esclarecem qualquer tensão remanescente em torno de Julius e acabam ficando em termos surpreendentemente bons. Mylene também menciona que nunca frequentou essa academia, já que veio de outro país. É por isso que ela queria criar algumas memórias durante a visita. O antigo Leon provavelmente teria respondido: "Vá criar as suas próprias, velha." Mas Mylene é simplesmente linda e gentil demais. Leon aceita imediatamente acompanhá-la. Então, por razões conhecidas somente por ele, ele se levanta de repente e propõe casamento. Olivia e Angélica perdem completamente a cabeça. Leon percebe o quão insano isso parece, mas considerando todas as mulheres loucas correndo por aí naquela academia, ele honestamente prefere se casar com uma mulher bonita, lá na sua casa dos 30 anos. "Eu só quero me casar com um ser humano de verdade." Infelizmente, é exatamente nesse momento que Julius entra. A primeira coisa que ele vê é seu maior rival propondo casamento à própria mãe dele. Naturalmente, ele soca Leon na cara e depois arrasta Mylene para longe. De volta ao luxuoso café do príncipe, Julius avisa a mãe para ficar longe de Leon. Segundo ele, Leon é um covarde interessado apenas em dinheiro. Mylene não podia discordar mais. Em vez disso, ela repreende Julius por insultar Leon. Ela também aponta rapidamente a hipocrisia óbvia da situação. Julius é quem está cobrando preços absurdos no próprio café e ainda por cima está servindo bebida alcoólica ali. Enquanto isso, Marie se escondendo por trás, terrificada com a presença da rainha. Mylene não deixa o assunto passar. Ela lembra Julius de que, depois do duelo, ele havia prometido ficar longe de Marie. Ainda assim, lá está ele, seguindo-a como um cãozinho fiel. Ela exige imediatamente que Marie saia e a encare. Depois que toda essa confusão finalmente se resolve, Carla visita o café de Leon. Leon não está exatamente com disposição para trabalhar. Seu coração está completamente destroçado. Aparentemente, Carla pediu especificamente a Olivia para apresentá-la a Leon. Acontece que ela passou por todo esse trabalho porque precisa desesperadamente da ajuda dele. Ela até se ajoelha. O pedido dela é simples. Ela quer que Leon salve a família Wayne. Leon concorda com o pedido de Carla, prometendo ajudar a família dela durante as próximas férias. O único motivo pelo qual ele aceita não é a própria Carla, é Olivia. Já que foi Olivia quem apresentou Carla a ele pessoalmente, recusar o pedido só prejudicaria a reputação de Olivia. Então, Leon decide ajudar. Quanto ao café dele, digamos apenas que o negócio não estava exatamente decolando. Felizmente, Leon encontra outra forma de ganhar dinheiro. Um torneio de corridas está prestes a começar, e ele planeja enriquecer apostando nos resultados. E de fato, suas apostas dão certo. Um dos competidores é ninguém menos que Dilk, o príncipe de cabelo verde. Apesar de todos o alvejarem e jogarem sujo constantemente, Dilk, de alguma forma, consegue vencer a corrida, deixando Leon ainda mais rico no processo. Infelizmente, a vitória de Dilk tem um preço. Ele termina com a perna quebrada. Enquanto isso, Marie está chorando. Não por ele estar ferido, mas porque perderam o dinheiro do prêmio. Que classe! Enquanto todos se reúnem em volta de Dilk, uma jovem nobre chega só para provocá-lo. O nome dela é Clarice. Como se descobre, é ela a responsável pela perna quebrada dele. Depois que Dilk terminou o noivado dos dois, Clarice jurou vingança e passou a tornar a vida dele um verdadeiro inferno desde então. Leon lembra dela, do jogo original, como a aluna exemplar perfeita. A realidade, porém, é bem diferente. Clarice declara abertamente que vai continuar torturando Dilk enquanto puder. Dilk responde, calmo, que ela pode fazer o que quiser, desde que deixe Marie fora disso. Enquanto isso, Marie continua tentando parecer a heroína inocente e doce. O problema é que ela se assusta com uma facilidade absurda. Vê-la agir assim faz Leon lembrar da sua irmã mais nova, de quando ainda estava vivo em sua vida passada. Dilk se recusa teimosamente a se retirar das corridas restantes, mesmo com a perna quebrada. É nesse momento que Marie decide criar confusão. Ela sugere, se achando toda, que Leon deveria assumir o lugar de Dilk. Caso contrário, os alunos do primeiro ano não teriam ninguém os representando, e de alguma forma, isso se tornaria responsabilidade de Angélica. Por uma daquelas coincidências absurdas que só o anime consegue criar,
Angélica faz parte da comissão organizadora do torneio. Se ela não conseguisse providenciar um substituto, todo mundo passaria a questionar as habilidades da filha do Duque. Isso não deixa Leon com escolha alguma. Como ele ainda deve um enorme favor ao Duque, ele aceita correr. Vamos direto para a próxima etapa. O competidor favorito da multidão se aproxima para saudar Leon. O nome dele é Dan. Ele é incrivelmente popular, e nem ele consegue crer que o infame cara da pá, que humilhou os príncipes, vai substituir Duke. Dan não guarda rancor nenhum de Leon. Ele simplesmente não tem a menor intenção de perder. O motivo? Ele admira profundamente Clarice. A família dela é dona de um dos maiores circuitos de corrida do reino. Ela sempre apoiou Duke de coração aberto. Mesmo assim, quando ele decidiu terminar o noivado, nem teve coragem de dizer isso na cara dela. Terminou tudo através de uma carta. Depois de ouvir essa história, Leon não consegue evitar sentir empatia por Dan. Os dois rapidamente se tornam amigos. Ainda assim, nenhum dos dois pretende se poupar durante a corrida. Antes de começar, Luxion termina de aprimorar a moto de Leon. Leon quase não consegue conter a excitação. Ele já está ansioso para ver a cara de todo mundo que acha que ele vai perder. A corrida começa. Mas, enquanto Leon está ocupado competindo, algo muito mais importante está acontecendo em outro lugar. Aquela mesma nobre insuportável aparece de novo. Ela vai até Olivia e Angélica e começa imediatamente a insultar Olivia por ser plebeia. Depois, volta sua atenção para Angélica. Começa a trazer à tona o passado de Angélica, afirmando que ela costumava desprezar plebeus. Segundo a mulher, Angélica tratava as pessoas comuns como nada mais que números descartáveis. A mulher continua torcendo a faca, plantando dúvidas na cabeça de Olivia. Ela chega até a sugerir que Angélica secretamente adora ver Olivia sofrer. Aquelas palavras cruéis sobrecarregam Olivia. Ela sai correndo em lágrimas. Angélica hesita. Será que ela tem sequer o direito de correr atrás dela? Afinal, tudo que aquela mulher disse sobre o seu passado era verdade. Ela realmente pensava daquela forma. Eventualmente, Angélica atinge o seu limite. Ela dá um tapa na cara da mulher e manda que ela calhe a boca de uma vez por todas. As duas imediatamente começam a se atracar. Enquanto isso, de volta à corrida, aqui vai a versão resumida. Todo mundo se junta contra Leon. Tentam tirá-lo da pista. Trapaceiam, sabotam. Fazem absolutamente tudo o que é possível para fazê-lo perder. Nada disso funciona. Leon vence a corrida assim mesmo. Infelizmente, no instante em que cruza a linha de chegada, sua moto explode no ar. Leon despenca em direção ao chão, convencido de que vai morrer, até que Dan mergulha e o salva. Parece que agora eles são oficialmente melhores amigos. Mais tarde, Leon visita Duke para exibir orgulhoso sua vitória. Ele também lembra a Duke que agora este lhe deve um favor. Duke concorda em conceder o que quer que Leon peça. Ninguém espera a resposta de Leon. Em vez de pedir dinheiro ou recompensas, ele diz a Duke para se desculpar sinceramente com Clarice. Duke faz exatamente isso. Clarice imediatamente dá um tapa na cara dele, e todos viveram felizes para sempre. Bem, não exatamente. Clarice ainda se sente profundamente magoada e humilhada. Ela decide que nunca mais vai querer nada com Duke. Mesmo assim, tanto ela quanto Dan agradecem genuinamente a Leon pela ajuda. Essa gratidão acaba valendo a pena. É Clarice quem conta a Leon tudo o que aconteceu entre Angélica e Olivia. Sem perder tempo, Leon vai procurar Olivia. Eventualmente, a encontra sentada sozinha num banco. Os dois começam a conversar, em silêncio, aos poucos. Olivia se pergunta se ela e Angélica poderiam algum dia se tornar amigas de verdade. Afinal, o status social das duas é completamente diferente. Ela pergunta a Leon o que ele pensa sobre isso. Leon dá uma resposta honesta. Não vai ser fácil. Elas vêm de mundos completamente diferentes. Praticamente não tem nada em comum. Na verdade, olhando para trás, é surpreendente que tenham se dado tão bem quanto se deram. Leon até aponta que Angélica provavelmente só começou a passar tempo com elas porque perdeu boa parte dos seus seguidores depois de tudo que aconteceu. Esse comentário incomoda Olivia imediatamente. Ela insiste que Angélica não é esse tipo de pessoa. Leon sorri. Se é isso que ela realmente acredita, então ela já tinha a resposta o tempo todo. Essas palavras simples dão a Olivia a coragem de que ela precisava. Ela decide tentar mais uma vez. Enquanto Olivia está perdida em pensamentos no seu quarto, alguém bate à porta. É Carla. Ela tem mais um favor a pedir. Quer que Olivia participe da expedição de Leon. Assim que Olivia está a ponto de recusar, aquela bruxa maluca aparece bem atrás de Carla. Sim, as coisas acabaram de ficar muito piores. A mulher ameaça Olivia para que ela participe, avisando que recusar só traria problemas para todos ao redor dela. Como se isso não bastasse, ela volta a atacar Olivia emocionalmente e chega até a ficar um pouco física dessa vez. Como eu já disse, ela é completamente insana. Enquanto isso, Leon se prepara para ajudar a família de Carla. Depois de aprender mais sobre a missão, ele percebe que não há mais como voltar atrás. Segundo a história original do jogo, Olivia se torna a santa depois de obter 3 relíquias sagradas.
a pulseira sagrada, o cajado sagrado e, por fim, o colar sagrado. Como o destino quer, os piratas que Leon precisa derrotar são exatamente os que estão atualmente na posse da última relíquia. Leon também sabe outra coisa. Graças tanto ao jogo quanto a tudo que tem acontecido recentemente, ele já descobriu quem realmente está por trás de toda essa missão. Aquela nobre repugnante. Quanto mais Leon se envolve com eventos da trama principal do jogo, mais estranho tudo fica. Ele quer arrumar tudo. Afinal, o final feliz deveria envolver Olivia ficando com um dos príncipes. Luxion, porém, aponta algo que qualquer um que estivesse acompanhando provavelmente já estaria pensando. Nesse ritmo, é muito mais provável que Leon se torne o próprio interesse amoroso de Olivia. Leon rejeita a ideia imediatamente. Na cabeça dele, ele não é nada além de um personagem de fundo, um figurante qualquer, alguém que nunca deveria interferir na trama principal. Não há a menor chance de alguém como ele se tornar o par romântico da heroína. Ironicamente, sem nem perceber, Leon se tornou extremamente protetor com Olivia. Está constantemente resolvendo os problemas dela sozinho, sem nunca dar a ela a chance de se fortalecer por conta própria. Finalmente chega o dia da expedição, e Leon é recebido com duas surpresas bem desagradáveis. Primeiro, ele é forçado a deixar 2 daqueles príncipes de plástico embarcarem na sua nave aérea. Ótimo. Segundo, Olivia parece absolutamente arrasada. Enquanto isso, Angélica visita o quarto de Olivia só para encontrar as consequências de tudo que aquela mulher horrível fez com ela. Como se estivesse esperando a deixa, a própria bruxa aparece, provocando Angélica e sugerindo com toda a casualidade que seu precioso bichinho de estimação pode não sobreviver à missão contra os piratas. Angélica perde totalmente a paciência. Ameaça a mulher abertamente e manda que ela pare com essa palhaçada. Depois corre para tentar avisar Leon antes que seja tarde demais. Enquanto isso, Leon está tentando pacificamente se dar bem com o príncipe de cabelo vermelho e o príncipe de cabelo roxo. A conversa não tem muita importância, até que eles mencionam alguém que Leon reconhece imediatamente. O Cavaleiro Negro, um chefão que o matou incontáveis vezes de volta na época em que ele jogava o jogo. Não há tempo para pensar nisso, porém. Os piratas finalmente aparecem. Leon pula direto para dentro de arrogância e vai direto para a batalha. Os piratas o subestimam, um erro do qual eles rapidamente se arrependem. Leon os esmaga um atrás do outro sem nem suar. A batalha inteira termina em tempo recorde. Os piratas não têm escolha. Erguem a bandeira branca, se rendem. Os príncipes de cabelo vermelho e roxo, cada um do seu jeito, e depois de testemunharem Leon lutar de perto, finalmente começam a entender o quão aterrorizante ele realmente é. Tudo parece correr perfeitamente até chegarem à propriedade da família Wayne. No instante em que aterrissam, são cercados, armas apontadas direto para eles. Todos são ordenados a levantar as mãos. O Sr. Wayne, pai de Carla, reconhece o príncipe de cabelo roxo e exige uma explicação imediatamente. Depois de ouvir o que aconteceu, ele fica completamente confuso. As coisas ficam ainda mais estranhas quando Carla acusa Olivia de exagerar tudo. Segundo Carla, ela só queria o conselho de Leon. Leon não engole essa história nem por um segundo. Ele intervém imediatamente para defender Olivia. Carla pediu a ajuda dele para lidar com os piratas. Esse era o pedido original. A discussão continua até que Carla finalmente desaba em lágrimas. Então, confessa tudo, incluindo quem a mandou fazer isso. Aquela mesma nobre repugnante. Com a verdade finalmente exposta, todos voltam para casa. Durante a viagem de volta, Leon tenta lidar com o estado emocional de Olivia. Ela está completamente destroçada. Olivia começa a acreditar que Leon só a ajudou porque tinha alguma intenção escondida. Está tão emocionalmente exausta que até se convence de que o único motivo pelo qual alguém poderia se importar com ela é o corpo dela. Leon rapidamente diz que isso não é verdade. Ironicamente, isso só a faz se sentir ainda pior. Se não é nem isso, então para que eu sirvo? Ela se compara a Angélica. Angélica é bonita, elegante, a dama nobre perfeita. Enquanto isso, Olivia não quer ser tratada como o bichinho de estimação ou a posse de ninguém. Ela genuinamente queria se tornar amiga de Angélica, não sua cachorrinha fiel. Escutando-a, Leon finalmente percebe uma coisa. A culpa é dele. Desde o início, ele só se envolveu com Olivia porque ela era a heroína do jogo, porque estava destinada a se tornar a santa. Sem perceber, ele nunca a viu de verdade apenas como Olivia. Tudo o que aconteceu só reforça a decisão de Leon de se distanciar de Olivia. Agora ele tem ainda mais motivos para manter distância. Ele se convence de que está apenas olhando a situação de forma objetiva. Luxion, porém, discorda completamente. Diz a ele, sem rodeios, que apesar de tudo que fala, ele tem tratado Olivia como um bichinho de estimação desde o começo, e que tudo o que está acontecendo agora é culpa do próprio Leon. Essas palavras acertam um pouco perto demais. Leon fica tão frustrado que soca Luxion. Não porque realmente queira machucá-lo, ele só precisa desabafar. Enquanto tenta organizar os pensamentos, o príncipe de cabelo roxo aparece. Ele nem se dá o trabalho de esconder a cara de desgosto. Os dois passam algum tempo praticando com espadas.
Durante o treino, Leon aprende algo importante, não só sobre Brad, mas sobre os outros príncipes também. Eles nunca param de tentar melhorar, tudo por causa de Marie. Leon, por outro lado, continua olhando para trás, em vez de seguir adiante. Não demora muito para os piratas atacarem de novo. Outra nave aérea aparece no horizonte. Dessa vez, eles vêm para vingar os companheiros que Leon derrotou antes. Abrem a batalha lançando uma chuva de bombas. Todos se preparam imediatamente para o combate. O príncipe de cabelo roxo e o príncipe de cabelo vermelho se voluntariam para ajudar. Até abaixam a cabeça e pedem a Leon que os deixe lutar ao lado dele. Em resposta, Leon empresta a eles armaduras motorizadas reservas. Enquanto isso, Olivia, ainda refletindo sobre tudo o que aconteceu, percebe a batalha se desenrolando lá fora. Sem pensar, corre para ajudar de alguma forma. Ela não tem plano nenhum, só sabe que quer fazer algo. Diversos robôs de suporte, sob o comando de Luxion, tentam impedi-la de se colocar em perigo. Mas então, algo estranho acontece. Usando nada mais que a própria voz, Olivia congela cada um dos robôs no lugar. Infelizmente, ela quase não tem tempo de reagir antes que um dos piratas anote e lance um ataque. O príncipe de cabelo vermelho e o de cabelo roxo correm imediatamente para protegê-la. O problema é que o oponente é muito mais forte do que qualquer um dos dois. Mesmo assim, nenhum dos dois príncipes tem a menor intenção de abandonar Olivia. Observando a cena se desenrolar, Leon percebe algo de repente. É exatamente assim que as coisas deveriam ser. Essa é a história original. Aqueles dois sempre foram destinados a ser os interesses amorosos de Olivia, não ele. Ele não tem lugar ao lado dela. Mesmo assim, ele ainda não consegue ignorar a situação. Leon avança direto para o pirata e o derruba com as próprias mãos. O problema é que a brutalidade do ataque acaba assustando Olivia. Mais tarde, Leon encontra Olivia curando o ferido príncipe de cabelo roxo. Por conta das conclusões a que chegou, comenta sem jeito que os dois formam um belo casal. Ele estragou tudo com essa fala. Chega até a parar de chamá-la de Lívia, o apelido que os dois haviam combinado. Em vez disso, volta a chamá-la de Olivia. A pobre garota fica completamente destruída. Nem consegue responder. Tudo o que consegue fazer é chorar. Não é que Leon a odeie. Ele deixa isso bem claro depois, enquanto conversa com Luxion após a batalha. Ele simplesmente não quer mais interferir na história. No fim das contas, ele ainda acredita que não é nada além de um personagem de fundo. A única boa notícia é que Luxion descobre provas de que a nobre repugnante foi a mentora de tudo o que aconteceu. Nesse momento, chega uma nave aérea com o brasão da família Redgrave. Leon imediatamente supõe que Angélica enviou reforços. Depois, Leon deliberadamente dá todo o crédito pela derrota dos piratas aos príncipes. Ele espera que as famílias deles reconsiderem a decisão de deserdá-los. Por quê? Porque ele acredita que serão eles a proteger Olivia de agora em diante. Angélica também descobre o que aconteceu entre Leon e Olivia. No momento em que o vê, dá um tapa na cara dele por fazer Olivia chorar. Olivia está completamente destroçada. Sua expressão diz mais do que qualquer palavra jamais poderia. Até Angélica começa a se perguntar se se os três algum dia conseguirão voltar a ser como eram antes. E mais uma coisa. Como gesto de gratidão, Brad e Greg ajudam a organizar mais uma promoção para o posto de nobreza de Leon. Como se isso não bastasse, o pai de Clarice também decide recompensá-lo por ajudar sua filha. Envia a Leon uma moto novinha em folha, junto de uma carta pessoal prometendo mais uma promoção quando Leon se graduar na academia. Exatamente o tipo de atenção que Leon nunca quis para começar. Graças à sua promoção mais recente, Leon se torna de repente um dos solteiros mais desejados da academia. É claro que as garotas não estão interessadas nele. Estão interessadas no título dele. Perceber isso só deixa Leon deprimido. Quanto aos seus relacionamentos com Olivia e Angélica, as coisas ainda estão bem estranhas. A academia organiza uma excursão, e mesmo com os três designados para o mesmo grupo, quase não se falam. Ainda assim, por pura coincidência, ou talvez seja só lógica de anime mesmo, os três terminam se encontrando dentro de um templo, durante um festival local. Uma sacerdotisa os recebe e convida todos a fazerem uma oração. Leon, sendo Leon, não podia se importar menos com agir de forma digna. Em vez disso, reza sinceramente por uma única coisa. Por favor, deixe-me casar com uma mulher madura. Alguém carinhosa, sensata e talvez um pouquinho picante. Plaft. Angélica dá um soco nele imediatamente por dizer algo tão ridículo dentro de um templo sagrado. Depois, todos recebem um amuleto da sorte que aprimora um atributo específico. Leon acaba com um que melhora levemente sua habilidade de combate. Mais tarde, enquanto Leon finalmente aproveita uma pausa tranquila, mais um príncipe vem incomodá-lo. Infelizmente, esse é o menor dos seus problemas. Um enorme enxame de monstros voadores aparece de repente, vindo direto em direção à nave aérea deles. Leon percebe imediatamente que algo está terrivelmente errado. Essa batalha deveria acontecer bem perto do final do jogo. Não há motivo nenhum para estar acontecendo tão cedo. A situação piora ainda mais quando um navio de guerra gigantesco aparece no céu.
Olivia e os outros correm para fora para ver o que está acontecendo. No instante em que Angélica vê um dos passageiros, sua expressão muda completamente. Ela reconhece a garota na hora. É a princesa do Principado de Fenos, uma nação que se separou do reino anos atrás. Ela não veio para negociar. Veio declarar guerra. O inimigo rapidamente decide fazer dos alunos da academia reféns. Por ser a nobre de maior status presente, Angélica se voluntaria para ser a única refém, em troca da segurança de todos os outros. O comandante Bigodudo aceita a oferta. Leon intervém imediatamente para impedi-la. Grande erro. O comandante ordena que os outros alunos espanquem Leon, e eles obedecem sem hesitar. Olivia tenta protegê-lo, só para ser atingida também. Leon é derrubado, inconsciente e jogado dentro de uma cela improvisada. Algum tempo depois, Olivia vai visitá-lo. Está frustrada, com o coração partido. Odeia se sentir tão impotente. Leon, por sua vez, não tem a menor ideia de como consolar uma garota chorando. Ainda assim, ver alguém chorar por estar genuinamente preocupada com outra pessoa lhe parece algo incrivelmente bonito. Infelizmente, não há tempo para refletir sobre isso. O príncipe de cabelo azul chega com notícias urgentes. O verdadeiro plano do inimigo é simples. Vão executar todos os alunos, mantendo apenas Angélica viva como refém. Sinceramente, Leon já esperava por isso. O príncipe abaixa a cabeça e pede a ajuda de Leon. Leon recusa imediatamente. Não se apenas um punhado de gente está disposto a lutar. O príncipe tenta convencer os outros alunos a se juntarem a eles, mas ninguém dá um passo à frente. Cansado da covardia deles, Leon sai para fora. Dispara uma escopeta para o alto. Bang! A multidão inteira fica em silêncio. Leon encara cada um deles. Vocês todos são um lixo. Usando sua autoridade nobre e recém-conquistada, ele ordena que todos os alunos se preparem para a batalha. Se vocês vão morrer, então morram lutando. Nem é preciso dizer que ninguém agradece o discurso. Leon continua assim mesmo. Promete que ele mesmo vai lutar na linha de frente. Porque diferente do resto de vocês, eu realmente mereço ser chamado de nobre. Uma garota, em especial, leva aquilo como uma ofensa pessoal. É a filha de um conde influente e exige orgulhosa que Leon mostre respeito pela família dela. Leon a cala completamente. Está disposto a admitir que os ancestrais dela eram nobres honrados. A geração dela? Nem de longe. No instante em que Angélica se voluntariou como refém, cada um deles suspirou de alívio. Estavam perfeitamente satisfeitos se escondendo em segurança, enquanto outra pessoa se sacrificava por eles. Nenhum deles possuía a coragem ou a honra que seus ancestrais aventureiros um dia tiveram. Estão apenas vivendo da glória de gerações passadas. E agora, através da própria covardia, estão substituindo esse legado orgulhoso por vergonha. As gerações futuras não vão se lembrar deles como heróis. Vão se lembrar deles como os nobres que escolheram fugir em vez de lutar. Essas palavras finalmente os alcançam. Um por um, os alunos começam a encontrar coragem para se levantar e lutar. No fim das contas, até eles ainda têm um pouco de orgulho a proteger. Quanto à filha do conde, bem, de alguma forma, Leon acabou deixando nela uma impressão bem diferente. De qualquer forma, a cortina finalmente se abre para a próxima grande batalha. Leon se prepara junto dos outros e marcha direto para o campo de batalha. É claro que Leon não está indo para a briga sem um plano. Graças ao seu conhecimento do jogo, ele já sabe que a princesa inimiga possui uma flauta mágica capaz de controlar monstros. Então, seu objetivo é simples: tomar a flauta dela. Com o apoio de Luxion, Leon avança direto para a nave-mãe inimiga, enquanto os alunos da academia lutam para conter as ondas infinitas de monstros. Observando de bordo do navio inimigo, Angélica vê todos arriscando a própria vida para salvá-la. Mesmo assim, a princesa e o comandante Bigodudo permanecem totalmente confiantes. Enviam ainda mais monstros contra os alunos. Depois começam a bombardeá-los de cima. Os alunos que finalmente haviam encontrado coragem para lutar, começam a acreditar que estão prestes a morrer. No meio de todo esse caos, Olivia chega ao seu limite. O pensamento de que todos podem se machucar, depois de terem chegado tão longe, a sobrecarrega por completo. Ela grita com todo o seu coração. Nesse exato momento, o amuleto que recebeu no templo começa a brilhar. Uma barreira gigantesca se expande instantaneamente por todo o campo de batalha, protegendo cada um dos alunos do bombardeio, e ela não para ali. De alguma forma, Olivia libera uma onda enorme de magia que elimina boa parte das forças inimigas. A santa finalmente despertou. Até Leon fica sem palavras diante do poder absurdo que ela demonstra. Luxion explica por que isso aconteceu. Ironicamente, é tudo por causa de Leon. Ao protegê-la constantemente, ele, sem saber, deu a Olivia a chance de se dedicar a estudar e entender suas próprias habilidades. Por causa disso, ela finalmente conseguiu desbloquear seu verdadeiro poder. Enquanto isso, Leon colide direto com a nave-mãe inimiga. O comandante Bigodudo ri, convencido de que Leon acabou de se matar entrando pela seção errada do navio. Angélica entra em pânico. Ela genuinamente acredita que Leon está morto. Um segundo depois, o piso sob eles explode. Leon irrompe através do deck com a sua máquina.
Antes de atacar, avisa Angélica com toda a calma para se abaixar. Ela obedece. Todo mundo mais é achatado. Depois que a poeira baixa, Leon salta da moto e derruba o comandante bigodudo com um único golpe, deixando-o inconsciente. Então, se vira para a princesa. Dessa vez, é ela a refém. A princesa imediatamente tenta enganar Leon. Muito ruim para ela, ele não é fácil de enganar assim. Enquanto ela está distraída, Luxion discretamente arranca a flauta mágica das mãos dela. Leon e os outros conseguem deixar a nave-mãe com sucesso. Os ataques finalmente cessam. A frota inimiga é informada de que a princesa foi capturada. Infelizmente, o ex-comandante bigodudo não podia se importar menos. Usando o sistema de comunicação, ele anuncia que a princesa se sacrificou voluntariamente pelo bem do principado. Pior ainda, a própria princesa concorda. Ela libera todos os monstros que estavam sob seu controle. No instante em que perde o controle deles, todos aqueles monstros imediatamente se voltam contra as próprias forças inimigas. Nesse ponto, Olivia já esgotou completamente sua magia. Leon é, mais uma vez, forçado a enfrentar praticamente sozinho o campo de batalha inteiro. Dessa vez, porém, Angélica usa o poder do seu próprio amuleto para apoiar Leon à distância. Enquanto faz isso, percebe que Olivia quase não consegue se manter de pé. Ela se forçou muito além dos próprios limites. Nesse momento, nenhuma das duas se importa mais com a discussão anterior. Finalmente se entendem, com lágrimas escorrendo pelo rosto. As duas garotas se reconciliam com um abraço sincero. Infelizmente, o momento tocante não dura muito. Um ataque repentino manda Angélica voando em direção à borda da nave aérea. Ela está a ponto de cair. Olivia se recusa a deixá-la ir. Usando o último pouco de força que lhe resta, agarra Angélica com força. Outro ataque sacode a nave. Olivia consegue salvar Angélica, mas se sacrifica no processo. Ela cai em direção ao céu aberto. Curiosamente, não tem medo. Sabe que Leon virá buscá-la, e ele vem. Leon apanha Olivia com segurança em seus braços. Por um breve instante, tudo parece perfeito. Então, Leon a chama, por acidente, de Olivia em vez de Lívia. Grande erro. Ela fica furiosa na hora. Os dois começam a discutir em pleno ar. Olivia exige que ele volte a chamá-la de Lívia. Leon continua insistindo que ela seria mais feliz com um dos príncipes, que eles são mais adequados para ela. Olivia não podia se importar menos. Olha nos olhos dele e diz que não quer mais ninguém. Só o quer a ele. Mesmo assim, Leon continua, teimosamente, insistindo que não é nada além de um personagem de fundo, um mero figurante na história de outra pessoa. Olivia finalmente teve o suficiente dessa ladainha. Então diz claramente: confessa seu amor. Leon não responde exatamente da forma que ela esperava, mas concede a ela um desejo. Sorri e volta a chamá-la de Lívia. Os dois voltam para os outros. A batalha, porém, está longe de terminar. Bem na hora certa, o enorme navio de guerra de Leon chega, sob o controle de Luxion. Instantes depois, a arrogância também é lançada no campo de batalha. Leon finalmente está pronto para eliminar o que resta das forças inimigas. Infelizmente, o ex-comandante bigodudo ainda guarda uma última carta na manga. Diante de Leon está o único oponente que ele jamais quis enfrentar de novo, o Cavaleiro Negro, e ele está pronto para a luta. A batalha final começa sem perder um único segundo. Pela primeira vez em muito tempo, Leon está genuinamente nervoso. Ele costuma estar transbordando de confiança. É esse o nível de terror que o Cavaleiro Negro realmente inspira. A reputação do homem fala por si só. É um guerreiro legendário, temido em todo o reino. Os dois se enfrentam de imediato. Aço colide com aço, enquanto Leon e Luxion tentam desesperadamente montar uma estratégia. Afinal, Leon já derrotou esse sujeito, de volta ao jogo. Ele sabe que deve existir uma forma de vencer. Infelizmente, as coisas não saem como planejado. Contra todas as expectativas, o Cavaleiro Negro corta a arrogância de ponta a ponta. A diferença não é só experiência. Existe outro motivo para Leon estar em desvantagem. Durante toda essa história, ele sempre lutou com um único objetivo em mente: derrotar seus oponentes, não matá-los. O Cavaleiro Negro, por outro lado, não tem essa hesitação nenhuma. A batalha se torna cada vez mais desequilibrada. Leon é empurrado para trás repetidas vezes. É óbvio que o Cavaleiro Negro é o espadachim superior. Mas se há uma coisa que Leon tem a favor dele, é sua capacidade de pensar rápido. Ele arma um plano arriscado. Deixa o Cavaleiro Negro acreditar que já venceu. A espada do inimigo atravessa a arrogância de ponta a ponta, só para que Leon salte de repente para fora da cabine com uma escopeta nas mãos. Um tiro depois, o Cavaleiro Negro é forçado a saltar de sua própria armadura também. Mesmo assim, o ex-comandante bigodudo se recusa a se render. Numa tentativa desesperada de virar o jogo, dispara um sinalizador especial que atrai uma quantidade absurda de monstros. Infelizmente para ele, Leon está sempre 2 passos adiante. Luxion já havia posicionado seu navio de guerra bem acima do campo de batalha. Em segundos, uma chuva de lasers elimina a horda de monstros inteira. Vendo que já perdeu tudo, o Cavaleiro Negro pede, teimosamente, que Leon o execute. Exige que Leon tome sua cabeça. Leon simplesmente dá de ombros. Não preciso da cabeça de um velho com problema de próstata. Em vez disso, decide aprisioná-lo e ficar com sua armadura.
Quanto ao ex-comandante bigodudo, Leon não é exatamente misericordioso. Depois de escutar as súplicas patéticas do homem, confisca tudo o que há a bordo da frota inimiga, cada último pedacinho. Com a guerra finalmente acabada, tudo o que resta é um descanso muito merecido. Quando Leon volta para seu quarto, encontra Olivia e Angélica dormindo profundamente ali dentro. Alguns dias depois, Angélica relata tudo o que aconteceu ao seu irmão mais velho. A reação dele? Ele imediatamente começa a encorajá-la a se casar com Leon, ou pelo menos planta essa ideia na cabeça dela. Afinal, Leon só continua conquistando méritos e subindo na hierarquia da nobreza. Não demora muito e os três amigos se reencontram. Dessa vez, o vínculo entre eles parece mais forte do que nunca. Leon também revela que atribuiu a vitória sobre o Cavaleiro Negro ao príncipe de cabelo azul que lutou ao lado dele. Naturalmente, ele só fez isso para evitar atrair mais atenção sobre si mesmo. A última coisa que Leon quer é mais uma promoção. Olivia e Angélica finalmente conhecem Luxion também. Para a surpresa delas, ambas acham a IA flutuante absolutamente adorável. Enquanto isso, Marie e seu pequeno grupo gastam uma quantia insana de dinheiro construindo uma armadura absolutamente hedionda. A grande ideia deles, usá-la para derrotar Leon. Chegam até a escolher Greg como piloto. Dessa vez, porém, Leon realmente pretende perder. Nesse ponto, ele já não se importa mais com o que Marie pensa. Depois de tudo que aconteceu, ele finalmente percebeu que nenhum daqueles príncipes merece Olivia. O duelo começa. Quase imediatamente, Luxion detecta um problema crítico. A nova armadura está prestes a explodir. Leon tenta avisar Greg rapidamente. O problema é que Greg continua tão teimoso quanto sempre. Como é Leon quem está avisando, ele se recusa a escutar e continua atacando. Sinceramente, Leon quase sente pena deles. Desde que foram deserdados, trabalharam incrivelmente duro para melhorar. Mesmo assim, ele é forçado a destruir a armadura deles. E assim, ela se despedaça. Ninguém na audiência sequer se surpreende mais. Quanto a Marie, ela vê cada moeda que investiu desaparecer diante dos próprios olhos. Eventualmente, chega o dia da cerimônia de premiação de Leon. Ele nunca esperou que tanta gente fosse comparecer. Bem, capturar a princesa de uma nação inimiga costuma chamar atenção mesmo. Depois da cerimônia, Leon cruza com Olivia. As coisas têm estado um pouco estranhas desde a confissão dela, mas Olivia não está com pressa. Diz a ele, com gentileza, que ele vai ter todo o tempo do mundo para decidir sua resposta. Quanto a Leon, gostando ou não, agora ele é oficialmente visconde. Mais uma promoção que ele nunca pediu. Ainda assim, ele vai continuar dando o seu melhor para sobreviver nessa bagunça absoluta de mundo em que foi reencarnado. Leon foi reencarnado dentro do Otome Game que ele mais odiava no mundo. Não como o herói, não como o príncipe, nem sequer como o vilão, mas como um NPC aleatório que nem deveria importar. De alguma forma, esse personagem de fundo terminou salvando o reino inteiro, humilhando 5 príncipes, impedindo uma guerra e completamente desviando a trama original do jogo. O plano de Leon de viver uma vida tranquila simplesmente não está dando muito certo. Depois de obter Luxion, a IA com uma leve tendência ao genocídio, tudo começou a mudar. O problema é que Leon não tem a menor ideia de como. A guerra com o Principado deveria acontecer muito mais tarde no jogo, mas ele a interrompeu antes do previsto, jogando toda a linha temporal no caos. Como se isso não bastasse, Luxion o lembra que ele foi promovido de novo, e Leon reage exatamente da forma que se esperaria. Porque nesse reino, ser promovido não significa mais dinheiro ou mais liberdade. Significa mais papelada, mais responsabilidades e mais gente esperando coisas dele. Exatamente o que ele nunca quis. Pelo menos ele acredita que entregar a princesa Farnese ao reino resolveu um dos seus maiores problemas. Ou, pelo menos, é o que ele espera. Luxion não está nem perto de ser tão otimista assim. Afinal, eles acabaram de revelar um poder que nem deveria existir nessa era. Ninguém sabe como o Principado vai reagir agora. Então, naturalmente, Luxion propõe a solução mais razoável possível: destruir a humanidade. Leon rejeita a ideia imediatamente, antes que a IA comece a planejar outro genocídio, decidindo se preocupar com literalmente qualquer outra coisa em vez disso. Mais tarde, ele visita a casa da sua família e nota algo surpreendente. O lugar parece completamente diferente. O dinheiro que ele enviou realmente transformou a casa. Seu pai explica, orgulhoso, que tudo isso é graças a Leon e ao seu novíssimo título de Visconde de 4ª classe. Sinceramente, o velho não poderia estar mais orgulhoso. Afinal, seu filho passou de a criança menos promissora da família para um visconde de verdade. Não o mais forte, nem o mais rico, mas definitivamente aquele que carrega toda a economia da família nas costas. Leon tem que admitir que as reformas ficaram bem bonitas mesmo. Aparentemente, investir em Leon dá um retorno melhor do que a economia do reino. Infelizmente, esse reencontro familiar pacífico dura cerca de 12 segundos, porque o irmão mais velho de Leon decide imediatamente que essa é a hora perfeita para provocá-lo. Aparentemente, os rumores já se espalharam pela academia.
Todo mundo sabe que Angélica, a ex-vilã que de alguma forma se tornou a melhor garota, desenvolveu bastante interesse por Leon. No instante em que o irmão a menciona, Leon entra em pânico na hora. Não porque não seja verdade, mas porque explicar sua vida amorosa para a família soa até mais assustador do que enfrentar outro exército. Antes que Leon possa se defender, o pai deles o ignora completamente. Em vez disso, se vira para o irmão mais velho de Leon, perguntando quando ele finalmente pretende encontrar uma esposa. O coitado se encolhe na hora. Aparentemente, romance é coisa de família, desde que ninguém realmente queira falar sobre isso. Infelizmente, a paz nunca ia durar, porque, bem na hora certa, chega o gerador pessoal de desastres da família. Jenna, arrastando seu servo bestial atrás de si, como se fosse dona do reino inteiro. Na verdade, ela provavelmente acha que é. A primeira coisa que ela diz não é olá. Não é bem-vindo de volta, nem é como você tem passado. Não. Ela começa imediatamente exigindo que seu servo tenha seu próprio quarto, porque aparentemente, questões de moradia agora são a maior crise da humanidade. O pai de Leon já nem discute mais. Nesse ponto, o homem desbloqueou o nível mais alto da paternidade. Fingir que Jenna está sempre certa. Principalmente porque discutir com ela provavelmente encurtaria sua expectativa de vida. Leon só observa a cena inteira, completamente impassível. E depois faz a pergunta que todo mundo assistindo já está pensando. Como é que a nossa irmã acabou assim? O irmão dele só suspira, porque explicar a Jenna provavelmente exigiria um anime inteiro de 24 episódios só para isso. E bem quando Leon pensa que as coisas não podem piorar, chega o verdadeiro chefão final, a mãe deles. No instante em que vê Leon, ela não o parabeniza, não o elogia, nem sequer pergunta como ele está. Em vez disso, chama-o imediatamente de meu filho vilão. Sinceramente, afeto familiar nessa casa vem embalado junto com dano emocional. Leon rebate sem perder o ritmo. Ah, você ainda está viva? Provavelmente a saudação menos respeitosa já trocada entre uma mãe e um filho. O irmão percebe imediatamente que essa conversa está prestes a ficar incrivelmente cara. Mas, surpreendentemente, a mãe não veio só para discutir. Ela tem de fato um assunto. Especificamente, quer algo que Leon recuperou depois de derrotar os piratas do céu. O colar sagrado, um tesouro sagrado que, aparentemente, pertence ao templo. Leon pisca, confuso, porque segundo a lei do reino, tudo que é recuperado depois de derrotar piratas pertence legalmente a quem os derrotou, o que significa que, do ponto de vista dele, aquele colar é dele. Fim da discussão. Os representantes do templo, obviamente, discordam. Insistem que o colar carrega o brasão do templo, o que o torna propriedade sagrada. Leon não está exatamente convencido, principalmente porque ninguém pareceu interessado nele até depois que ele o trouxe para casa. Quase como se, de repente, tivessem lembrado. Ah, esquecemos de mencionar que isso não tem preço. Antes que Leon consiga continuar discutindo, Luxion o interrompe discretamente. E sempre que a IA com tendências genocidas manda você se calmar, é bom escutar. Leon pergunta por quê. Luxion dá uma resposta bem curta. Estamos cercados. Leon olha para cima e, de fato, várias naves aéreas enormes do templo estão flutuando diretamente sobre eles. Aparentemente, o templo não veio preparado para conversar. Veio preparado para um cerco. Percebendo que essa provavelmente não é a colina certa para morrer, Leon solta um suspiro bem cansado e entrega o colar. Não porque tenha perdido a discussão, mas porque começar outra guerra por causa de uma joia parece papelada demais. Os sacerdotes recebem o colar felizes, quase como se tivessem acabado de recuperar o próprio Santo Graal, o que faz Leon perceber uma coisa na hora. Espera, se estão dispostos a mobilizar uma frota inteira só para recuperar um colar, então o que exatamente ele acabou de devolver? E pode confiar, essa é uma pergunta que vai ser respondida bem mais rápido do que Leon gostaria. De volta à academia, Leon rapidamente percebe que sua vida se tornou muito mais complicada do que ele esperava. Sua recente promoção o tornou consideravelmente mais popular, mas infelizmente, não pelos motivos que ele preferiria. Enquanto caminha pelo campus, os outros alunos não conseguem evitar encará-lo. Alguns admiram a rapidez com que ele subiu na hierarquia da nobreza, enquanto outros simplesmente se perguntam como alguém que deveria ser um personagem de fundo insignificante conseguiu atrair tanta atenção. Leon, porém, está pensando em algo completamente diferente. Desde que descobriu que Marie era outra reencarnada, assim como ele, não consegue entender o que ela realmente está tentando alcançar. Se ela já sabe como o jogo original deveria se desenrolar, então cada decisão que ela toma tem o potencial de mudar o futuro ainda mais. Essa possibilidade o preocupa muito mais do que qualquer pessoa ao redor imagina. De acordo com a história original, Olivia estava destinada a despertar como a santa, herdar a relíquia sagrada e, eventualmente, derrotar o inimigo final ao lado dos 5 alvos de conquista do jogo. Esse era o caminho que garantia a sobrevivência do reino. Mas agora, quase todo evento importante já mudou. A guerra aconteceu muito antes do esperado.
Vários personagens-chave alteraram completamente seus relacionamentos, e o próprio Leon se envolveu em eventos que nunca deveriam dizer respeito a ele. Se a história continuar se desviando do seu curso original, existe uma possibilidade bem real de que Olivia nunca chegue a cumprir o papel para o qual estava destinada. E se isso acontecer, Leon começa a se perguntar se esse mundo pode, na verdade, estar caminhando para um final desastroso. Tentando limpar a mente, ele volta para o seu quarto. No instante em que abre a porta, é recebido por uma pilha enorme de envelopes coloridos, espalhados por quase todo lugar. Por um breve momento, ele sinceramente não tem a menor ideia do que está vendo. Luxion explica a situação, com toda a calma. Praticamente todo o envelope é um convite enviado por alunas. Leon só consegue olhar em silêncio. Até pouco tempo atrás, ninguém queria nada com ele. Agora, depois de se tornar visconde e ganhar fama por todo o reino, todo mundo, de repente, parece interessado em chamar sua atenção. A mudança repentina é quase inacreditável. Enquanto abre os convites um por um, o conteúdo rapidamente se torna repetitivo. Um convite pede que ele compareça a uma festa de chá elegante dentro de poucos dias. Outro já começa a fazer planos para a vida de casado antes mesmo de se conhecerem. Alguns prometem estilos de vida luxuosos, enquanto outros discutem abertamente a riqueza e o status social que esperam que seu futuro marido proporcione. Quanto mais cartas Leon lê, mais se convence de que muito pouco realmente mudou. Só a atitude das pessoas em relação a ele que mudou. Sem pensar duas vezes, ele reúne todos os convites. Depois, com total indiferença, joga todos eles na lareira. Em segundos, dezenas de propostas de casamento cuidadosamente escritas desaparecem entre as chamas. Luxion observa a cena, em silêncio, antes de perguntar se Leon realmente pretende rejeitar todos os convites, um por um. Leon responde sem hesitar. Não tem o menor interesse em mulheres que só se interessaram por ele depois de ver seu título e sua fortuna. Esse tipo de relacionamento nunca foi o que ele quis. Luxion então aponta algo que Leon vem evitando há um bom tempo. Se é assim, então Olivia e Angélica são claramente diferentes. Ao contrário de todo mundo, as duas se importaram com Leon muito antes dele conquistar seu status atual. Leon sabe que Luxion está certo. Ele já entendia isso há um bom tempo. O verdadeiro problema não é reconhecer os próprios sentimentos. É descobrir o que fazer sobre eles. Enquanto isso, bem longe da academia, outra conversa está acontecendo. Dentro do Principado de Fenos, 2 dos líderes militares de mais alta patente do reino discutem a derrota humilhante que sofreram recentemente. Não só perderam a princesa Gertrude, como também falharam em recuperar a flauta mágica que era essencial para os seus planos. Um deles admite abertamente que ser derrotado por um grupo de alunos de academia é uma desgraça que ele quase não consegue engolir. Ainda assim, o que os preocupa ainda mais é um único jovem nobre do reino de Hoffort, Leon. O nome dele já chegou aos escalões mais altos do Principado. Depois de ouvir os relatos sobre a batalha, eles percebem que ele não é um aluno qualquer. E mais importante ainda, agora sabem que alguém possui tecnologia poderosa o suficiente para virar completamente o equilíbrio entre as nações de cabeça para baixo. Essa constatação os obriga a repensar cada movimento futuro que planejam fazer. De volta à academia, Leon continua completamente alheio ao fato de que inimigos poderosos já estão discutindo sobre ele, a portas fechadas. Em vez disso, ele continua pensando em problemas muito mais imediatos, como Olivia. Os dois caminham juntos pela academia, conversando casualmente sobre como passaram as férias de inverno. Olivia explica, feliz, que ficou hospedada com Angélica durante as férias e aprendeu muitas coisas novas com ela, incluindo o hipismo e a etiqueta adequada esperada de nobres de alta posição. Ao escutá-la, Leon não consegue evitar lembrar do jogo original, mais uma vez. Naquela história, Angélica deveria se tornar a maior rival de Olivia. Ela foi introduzida como a vilã que perseguia constantemente a heroína por toda a academia. Agora, as duas se tornaram amigas de verdade. Cada vez que Leon testemunha momentos como esse, é lembrado de quão diferente esse mundo se tornou em relação ao jogo que ele jogou um dia. Olivia percebe que Leon está estranhamente quieto e pergunta se algo o incomoda. Ele apenas sorri e diz que estava só pensando em algumas coisas. Mas, no fundo, ele não consegue se livrar da sensação de que cada decisão que toma continua empurrando a história cada vez mais longe do futuro que ele recorda. E a cada mudança, prever o que vai acontecer a seguir se torna um pouquinho mais impossível. Longe da academia, os mais altos oficiais do reino se reúnem para discutir a influência crescente de Leon depois do recente conflito com o Principado. Enquanto alguns nobres reconhecem que os feitos dele salvaram inúmeras vidas, outros estão bem menos confortáveis com a quantidade de prestígio que ele acumulou em tão pouco tempo. Um dos ministros admite abertamente que Leon já destruiu a frota do Principado, derrotou a Horda Invasora de Monstros e até forçou o temido Cavaleiro Negro a recuar. Seus feitos militares são, simplesmente, demais para se ignorar. E muitos acreditam que alguém com esse nível de força poderia, eventualmente, se tornar difícil de controlar para a corte real. Em vez de recompensá-lo ainda mais, vários membros do conselho começam a buscar uma forma de mantê-lo ocupado, enquanto discretamente monitoram suas ações. Um dos nobres propõe enviar Leon numa expedição, sob o pretexto de ajudar o reino a procurar tesouros antigos.
Ao mesmo tempo, a princesa Gertrude, que continua sendo prisioneira deles, acompanharia a missão, permitindo que o palácio mantivesse ambos sob vigilância de perto, sem revelar abertamente suas verdadeiras intenções. Nem todos concordam com esse plano. Alguns oficiais argumentam que confiscar os bens de Leon ou restringir sua liberdade violaria as próprias leis do reino e prejudicaria a reputação da família real. No entanto, outros insistem que permitir que um nobre tão talentoso continue ganhando influência, sem qualquer controle, poderia se tornar uma ameaça ainda maior no futuro. Depois de uma longa discussão, o conselho finalmente chega a um meio termo. Leon será designado para a expedição junto com a Santa, oficialmente para procurar relíquias perdidas capazes de fortalecer o reino. Por trás desse nobre objetivo, porém, existe um propósito muito mais político: manter um dos indivíduos mais fortes do reino sob observação cuidadosa. Depois disso, vemos o grupo inteiro embarcando na nave rumo ao próximo destino. Enquanto Marie se vangloria de parecer uma santa de verdade, Leon, à distância, não consegue deixar de pensar que ela é convencida demais. Enquanto isso, sua assistente começa a suspeitar que tanta gente ali só está presente para vigiar sua mestra, e que deveriam começar a se cuidar mais com o que pode acontecer. Rapidamente vemos o grupo de Marie começar a rir do figurino de Carla, mas Marie pede que eles não sejam tão maldosos e comenta que, na verdade, combina bastante com ela. O tempo todo, observa Leon à distância, sabendo que sua presença deve estar incomodando-o. Ela se sente bastante satisfeita sabendo que é um incômodo para ele. Leon, por sua vez, tenta conversar com Kyle, mas Kyle o rejeita na hora, admitindo que não fala com ele, já que, afinal, o odeia completamente. Leon ainda pensa que os jovens de hoje em dia são muito desrespeitosos. Nesse momento, sua assistente pergunta a ele mais uma vez por que há tantos companheiros nessa missão que claramente não se dão bem com ele, ao que Leon admite que a ideia não foi dele, e sim do palácio, que lhe deu a ordem direta de levar tanta gente até a ilha flutuante. Nesse ponto, Leon já sabe que com certeza foi ordenado que ele fosse mantido sob vigilância depois do que aconteceu na última vez. Já que a última guerra revelou todo o seu potencial destrutivo, é claro que não iam querer alguém tão poderoso andando por aí sem controle nenhum. Nesse instante, Olivia chega junto com Angélica. As duas, muito animadas para ver quais tesouros podem encontrar, lembram Leon de que os nobres do reino eram aventureiros nos tempos antigos, então o sangue dos seus ancestrais está ali presente, o que faz um sorriso surgir no rosto dele. Olivia também está curiosa sobre que tipo de coisas vão encontrar na expedição. Então Leon revela que existem banhos termais enormes para aproveitar. Isso atrai Duke e Greg, que, para o desgosto de Leon, estão ali para acompanhá-lo, mas eles explicam que, na verdade, estão ali para proteger Marie de qualquer perigo. Mesmo assim, nada disso importa para Leon, que exige imediatamente que eles não o incomodem ou não vai deixar nenhum dos dois se banhar. Mas o que o jovem realmente quer saber é o que Gertrude está fazendo com eles, e ela só começa a se irritar, já que todos parecem fazer barulho demais. Leon não consegue esquecer que ela é a princesa de Fenos, portadora de uma flauta mágica poderosa, a mesma que da última vez controlou incontáveis bestas. Mas, com a trégua em vigor, seu poder agora está completamente à mercê do reino. Isso só faz Leon se perguntar se é mesmo uma boa ideia deixá-la explorar junto com eles. Então, é bem provável que a missão dela não seja exploração coisa nenhuma. Nesse momento, Marie quer saber quem é a garota diante dela. Duke conta que ela é uma princesa, mas que, agora, poderia considerá-la uma estudante de intercâmbio. Mesmo assim, Marie se pergunta a mesma coisa que Leon, já que não faz sentido nenhum uma princesa estar acompanhando o grupo. Angélica também exige uma explicação sobre o que está acontecendo. Gertrude simplesmente a ignora e garante que, se ela tiver algum problema, deveria falar com o pessoal do palácio, mas duvida que eles prestem muita atenção. Leon, por sua vez, sabe perfeitamente que a flauta mágica foi confiscada e está bem guardada, então ele assume que, contanto que ela continue lá, sem ser perturbada, não deveria causar problema nenhum. Mas não custa nada manter os olhos abertos. Embora Gertrude perceba que Leon fica encarando-a, ela pede que ele pare de olhá-la de forma indecente. Isso não faz o menor sentido para Leon, que insiste que não há muito o que ver, mesmo que ele quisesse. Isso acaba irritando Gertrude. Já nas águas termais, tanto Olivia quanto Angélica estão felizes por finalmente aproveitarem um banho juntas. Ainda assim, enquanto se banham, Angélica começa a se distrair com o corpo da sua companheira. Esse comportamento só incomoda Marie e Gertrude, que não se distraem tão facilmente assim. Pouco depois, o grupo começa a avistar a ilha flutuante rumo à qual estão se dirigindo, então Marie ordena que tudo seja preparado para o desembarque o mais rápido possível. Ela quer conseguir tantos tesouros quanto possível, mas isso não faz muito sentido para Gertrude. Afinal, uma santa não deveria se preocupar com dinheiro, e não deveria se comportar como se fosse. Mas Marie começa imediatamente a chamá-la de pretensiosa, já que, sendo princesa, dinheiro nunca foi uma necessidade para ela. Porém, Marie conhece a dor de não ter nada na conta bancária, e o fato de sua família entrar em dívida a cada oportunidade não a ajuda a manter a calma.
Leon, por sua vez, começa a entendê-la um pouco melhor nesse ponto, e até sente pena dos problemas que Marie parece estar tendo. Ela até lhe lembra sua irmã, da sua vida passada. Agora, quase chegando ao destino, resta apenas uma pergunta simples: onde desembarcar? E embora todo mundo esteja falando de tesouro, Leon não fica muito atrás, já que sabe muito bem que pode encontrar objetos perdidos extremamente valiosos. Kyle, nesse momento, quer ser aquele a guiar todo mundo na jornada. Afinal, essa ilha tem vegetação demais, e vai ser difícil desembarcar. Isso claramente pega Leon de surpresa, que não entende por que Kyle quer guiá-los. É então que o elfo revela que é porque essa é a terra onde ele nasceu. Em uma cena separada, vemos um membro de alta patente recebendo a notícia de que Leon está com a Santa e que eles vão em breve alcançar o destino. Ele só espera que consigam obter o que tanto desejam sem problemas demais. No instante em que desembarcam, Marie reclama e diz a Kyle que ele deveria ter mencionado que essa era a sua terra natal, porque ela teria trazido presente se soubesse antes. Kyle ignora sua preocupação e continua andando, apenas dizendo que eles não precisam de presente nenhum. Olivia percebe isso e comenta com Leon que o comportamento de Kyle parece estranho, já que ele não parece nada feliz de estar de volta. Leon dispensa facilmente o assunto e diz que o comportamento dele é sempre estranho, então não está preocupado nem um pouco. Olivia o repreende por ser tão maldoso, mais preocupada em encontrar uma forma de questionar Marie da maneira correta. Enquanto avançam, Angélica diz a Gertrude que vai ser uma caminhada longa, então ela devia ter esperado no porto, já que é isso que os seguidores de Marie estão fazendo, de qualquer forma. Gertrude simplesmente diz que vai fazer o que bem quiser e explica que precisa inspecionar a ilha e que também gostaria de ver essas ruínas que dizem conter tesouro. Angélica só suspira e admite que ela é bem cabeça dura para uma princesa de nação inimiga. Luxion então se aproxima de Leon e diz que ouviu dizer que essa é uma ilha élfica, então quer saber o que são elfos, já que seus dados carecem de informações detalhadas sobre eles, o que significa que devem ter surgido enquanto ele estava desativado. Leon explica que muitos elfos servem como escravos ou servos, mas acima de tudo, são considerados úteis porque não conseguem gerar filhos com humanos. Luxion menciona que eles parecem ter vida longa e habilidade com magia, e também são uma espécie completamente diferente da nova humanidade. Depois de um tempo, finalmente chegam à Vila Élfica, e Marie se apaixona imediatamente pela aparência deles. Vários elfos os rodeiam, curiosos, se perguntando se são turistas do reino, já que é raro ver forasteiros. Marie exclama, sem a menor vergonha, que todos eles são tão bonitos, o que faz Leon se perguntar o que ela está pensando. Gil que a informa que, aparentemente, os elfos ignoram a aparência física e preferem julgar as pessoas pelo seu maná. Mas, de qualquer forma, ele acha que todos eles são deslumbrantes, assim como ele mesmo. Kyle não diz uma palavra e simplesmente se afasta. Então, Leon o detém para perguntar o que deu nele. Kyle dispensa a preocupação e pede que ele pare de tentar ser gentil só para se sentir bem com isso, já que já disse a ele que odeia gente como ele, que tira as conclusões erradas. Leon rapidamente esclarece que também odeia pirralhos como ele. Então, espera que ele se sinta bem constrangido em apresentar Marie à sua família. Kyle diz que ele não entende nada e explica que, para os elfos, se tornar escravo não é diferente de simplesmente sair para trabalhar em outro lugar. Além disso, eles são bem tratados também, se comparados aos garotos da academia. Leon o cala antes que ele termine a frase, mas nesse momento, uma mulher élfica se aproxima de Kyle, se escondendo atrás de uma árvore. Todos os elfos ao redor a notam imediatamente, e quando percebem que Kyle também está lá, se afastam deles instantaneamente. Kyle então apresenta a mulher a Marie, dizendo que ela é sua mãe, Yumeria. Leon fica chocado ao saber que ela é a mãe dele, e não hesita em conferir seus atributos primeiro. Marie se apresenta nervosa, enquanto Leon continua babando pela mãe de Kyle, percebendo que ela não é nem de longe o que esperava. Kyle informa a mãe que estão indo para as ruínas e simplesmente se afasta, dizendo que haverá mais tarde. Yumeria nem tem a chance de dizer uma palavra. Então Marie se pergunta de novo o que há de errado com ele, já que está agindo estranho hoje. Com uma expressão triste, Yumeria explica que a culpa é dela, por ser mestiça, já que é hedionda aos olhos de todos. Leon não entende bem o que ela quer dizer com isso, mas foca na missão e decide falar com o líder dos elfos para saber se podem explorar as ruínas. O homem explica que se trata de um lugar sagrado, então forasteiros não podem entrar, e ele duvida que a chefe da vila permita isso também. Ela é a anciã que lidera as vilas, e suas previsões costumavam atrair muitos visitantes, mas atualmente, seu poder se esvaiu, e ela perdeu a precisão. Quando Leon informa Marie sobre isso, ela só reclama e pergunta como vão conseguir o tesouro dela agora. Então, ele tenta acalmá-la e diz que já está trabalhando num plano. Sua atitude só a irrita mais. Porém, então, ela o lembra que ele é o capitão da sua guarda e deveria agir como tal. Leon fica um pouco frustrado e se pergunta, em silêncio, o que fazer, porque tem certeza de que existe um item perdido nessa ilha, mas não sabe os detalhes, já que nunca chegou a usá-lo.
Nesse momento, todos os elfos se reúnem no meio da vila para escutar o que a chefe tem a dizer, já que faz um tempo desde a última vez que ela disse algo. A servidora da chefe fala em seu nome, pedindo que todos escutem suas palavras, dizendo que ninguém deve ir até as ruínas para que não desencadeiem a fúria do antigo Senhor Demônio. Leon pergunta a Luxion se ele acredita nessas coisas, e para sua surpresa, Luxion diz que sim, porque existem pessoas que possuem poderes misteriosos, e ele é um deles, com suas memórias de vida passada. Leon admite que ele está certo, mas pergunta se ele sabe o que é esse Senhor Demônio, já que ele não aparece no jogo, e Leon está curioso sobre isso. Luxion também não tem informação nenhuma sobre o assunto. Mas antes que possam pensar mais no tema, Marie de repente dá um passo à frente e pede, sem rodeios, à chefe que lhe dê permissão para entrar nas ruínas, porque ela precisa conseguir o tesouro. A chefe a encara com dureza, e então sussurra algo para sua servidora, que pergunta a Marie se ela é a santa. Marie confirma, orgulhosa, e diz que eles merecem seus elogios por terem percebido, então deveriam se apressar e deixá-la entrar nas ruínas. Para sua surpresa, a servidora da chefe diz que ela pode, sim, entrar, porque a santa vai trazer o antigo Senhor Demônio, é o que diz a chefe. Isso confunde Marie um pouco, então ela diz, hesitante, que não conhece nenhum Senhor Demônio. A servidora da chefe informa que chegou a hora de o antigo Senhor Demônio julgá-los, a eles e à sua arrogância, então deveriam esperar serenamente por esse momento. Quando os elfos ao redor escutam isso, rapidamente duvidam das palavras da chefe, e assumem que ela está errada de novo, dizendo que ela já foi bem melhor, e que tudo isso é só bobagem. Marie não sabe do que eles estão falando, mas o tesouro é tudo o que importa para ela, então isso é uma vitória, do jeito dela. Leon a vê rindo maliciosamente e suspira, dizendo que ela sim é o verdadeiro Senhor Demônio. O time de exploração não perde tempo e entra nas ruínas para procurar o tesouro, mas depois de um tempo, não encontram absolutamente nada. Marie não entende por que não acharam nada, mas Olivia está simplesmente encantada com tudo, achando que ruínas antigas são realmente mágicas. Leon não entende por que ela está tão animada com o nada, e Angélica está apenas decepcionada, já que não há tesouro nenhum e nenhuma aventura para ser vivida. Leon tem certeza de que vão encontrar algo se continuarem procurando, mas todos já estão desistindo, achando que é só isso mesmo que há para ver. Ele pergunta a Gertrude se ela esperava que encontrassem algo, mas ela esclarece que só está decepcionada porque não vai ter nada para relatar. Marie simplesmente explode em lágrimas, dizendo que não há nenhuma única moeda de ouro, e que isso não pode estar acontecendo. Duke e Greg tentam tranquilizá-la, dizendo que podem ir explorar com o príncipe Julius e os outros de novo. Marie rejeita a ideia e exclama que está cansada de viver em dívida, então não vai desistir agora. Depois de dizer isso, ela corre mais para dentro das ruínas, sem esperar por ninguém. Então Leon rapidamente avisa a todos que vai atrás dela, usando sua autoridade como capitão. Ele só está fazendo isso porque essa é a oportunidade perfeita para ficar sozinho com Marie e finalmente ter uma conversa com ela sem que ninguém escute. Logo, ele encontra Marie procurando desesperadamente por um tesouro, então ele aponta seu rifle para a cabeça dela e a confronta, perguntando se ela é de outro mundo. Leon esclarece que sabe que foi assim que ela fez Julius e os outros se apaixonarem por ela, e que foi assim, inclusive, que ela se tornou a santa. Marie não nega, e simplesmente pergunta o que ele vai fazer, se isso for verdade, já que ele também é de outro mundo. Leon se surpreende que ela tenha percebido, então Marie explica que ele está sempre no caminho dela e ela só pode assumir que ele sabe sobre o jogo. Com isso, Leon confirma que ela sabe que esse mundo é o mesmo daquele Otome Game. Marie afirma isso sem sombra de dúvida, e diz que foi por isso que ela tomou tudo para si, mas não vê problema nenhum nisso, então vai fazer o que for preciso para agarrar a felicidade nesse mundo. No instante em que ela diz isso, o chão sob os pés dos dois de repente cede, fazendo ambos caírem. Marie perde a consciência por um momento e tem uma memória da sua vida passada, de quando pediu ao irmão mais velho que a carregasse, porque suas pernas doíam. O irmão simplesmente se recusou a ajudá-la, dizendo que ela era pesada e que provavelmente estava fingindo de novo. Ele disse a ela que, mesmo que conseguisse enganar todo mundo, não conseguiria enganá-lo. Depois disso, ele simplesmente foi embora. Então, Marie disse a ele que era o pior irmão do mundo. Marie desperta depois de recordar aquele momento da sua vida passada, mas não sabe o que aconteceu com ela depois disso. Os outros ficam impacientes quando nenhum dos dois aparece depois de um tempo. Então, Duke diz que deveriam ir buscá-los, já que estão demorando demais. Angélica pergunta o que fariam se eles se perdessem, e diz que só precisam deixar Leon cuidar disso, que tudo vai ficar bem. Duke e Greg perdem completamente a compostura e esclarecem que é exatamente isso que os deixa ansiosos, porque estão preocupados que Leon possa ter algumas ideias estranhas. Angélica também perde a paciência e pede que eles não sejam absurdos, lembrando-os de que Leon não é como eles. Mesmo assim, os dois esclarecem que ele é um homem, assim como eles, então poderia sim ser tentado pela fofura de Marie. Angélica os cala e não hesita em insultá-los. Então, Olivia rapidamente pede que ela se calme, dizendo que não devia declarar a verdade daquele jeito. Gertrude diz a ela que isso não está ajudando o caso dela em nada, mas se abstém de interferir de qualquer forma, sem querer se envolver. Quando Marie abre os olhos, vê Leon disparando contra vários monstros dentro das ruínas.
enquanto Luxion o informa que há organismos não identificados no teto. Leon não erra um único tiro e logo se livra de todos os monstros da área, mas Luxion o avisa que eles não parecem ser monstros comuns, porque não desaparecem depois de mortos. Marie ainda não sabe o que está acontecendo, então Luxion a informa que os dois caíram sob as ruínas e que Leon está derrotando alguns organismos não identificados. Um dos monstros cai do teto, depois de derrotado, então Marie fica instantaneamente horrorizada e tenta fugir. Porém, ela cai no instante em que dá um passo, incapaz de se mover, por causa da dor na perna. Ela nem consegue se levantar de novo, mas Leon continua focado nos monstros e simplesmente assume que ela está fingindo de novo, dizendo que ela pode conseguir enganar todo mundo, mas não vai conseguir enganá-lo. Marie fica frustrada e fala sem pensar, quase dizendo que ele é o pior irmão do mundo. Antes que ela termine a frase, Luxion a lembra que ela é a santa, então pode se curar com magia. Marie, na verdade, havia se esquecido disso por um momento, então rapidamente usa sua magia para curar a perna e continua correndo, seguindo Leon pelas ruínas. Ela está tendo dificuldade em acompanhá-lo, porém então Leon reclama de como ela é lenta. Marie se irrita e esclarece que ainda dói por um tempo, mesmo depois de curada, então correr é difícil. Leon a informa que Olivia também consegue remover a dor. Então, esse é o problema com as impostoras. Marie diz a ele que ficar obcecado por ela não vai ajudá-lo em nada, porque ele é só um NPC e ela nunca vai dar a mínima atenção a ele. Leon ignora o comentário e pergunta por que ela construiu um harém reverso. Mas Marie exclama que qualquer um reivindicaria a felicidade que está ali, disponível para ser tomada. Então, ele deveria deixá-la viver como bem quiser, nessa sua segunda vida. Leon a lembra que ela tentou ficar no caminho de Olivia e atrair Angélica para uma armadilha, e Marie não consegue argumentar contra isso. Porém, Luxion nos interrompe, para dizer a Leon que o mesmo pode ser dito sobre ele. Afinal, ele a escolheu em vez de Olivia, e se sentiu ótimo espancando Julius e os amigos dele. Leon fica irritado e pergunta de que lado ele está. Mas Marie simplesmente sorri e diz que ele não está em posição nenhuma de criticá-la. Ele esclarece que só estava limpando a bagunça dela e pergunta o que ela ia fazer se entrassem em guerra com o Principado e o chefão final aparecesse. Marie garante que teria dado um jeito usando o poder da Santa. Mas Leon a lembra que é game over se ela só tem o poder da Santa, porque ela precisa do poder de Olivia também. Antes que possam continuar discutindo, 2 elfos de repente aparecem e os recebem na terra de origem, ordenando que mantenham as mãos ao alto. Leon e Marie são levados a um laboratório subterrâneo, e um dos elfos diz a eles que serão cobaias perfeitas para a dissecação. Leon assume que foram eles que criaram os monstros. Então, o elfo admite que ele é astuto, para um humano. Ele então informa que, nessas ruínas em que entraram, fica o domínio divino da criação da vida. Explica que, há muito tempo, o mundo era controlado não pelos humanos bárbaros, mas pelos elfos, e essas ruínas provam isso. Seus ancestrais criaram muitos organismos aqui, e a espécie inferior, os humanos, estava entre eles. É por isso que vão reivindicar de volta o mundo que os humanos tomaram deles, e os elfos vão subjugar todas as espécies e restaurar o mundo à sua forma legítima. Luxion, de repente, o interrompe para dizer que ele está errado em tudo, porque interpretaram tudo do jeito que lhes convinha. Afinal, foram os humanos que administravam essa instalação, e foram os elfos que foram criados. O elfo fica chocado com essa revelação. Mas Marie não presta muita atenção a isso, e discretamente pergunta a Leon quem é esse seu familiar. Leon diz a ela que é Luxion, um item absurdamente poderoso que ela deveria conhecer se tivesse jogado o jogo. Marie esclarece que não conhece esse item, e diz que trapacear não é justo. Então, ele devia simplesmente entregá-lo a ela. Leon ignora o pedido, percebendo que ela é, de fato, um caso perdido. Mas os elfos ainda estão tendo dificuldade em acreditar no que Luxion disse. Ainda em negação, o elfo diz que ele é só um monte de lixo com um senso de humor ruim. No entanto, Luxion esclarece que obteve a informação diretamente da inteligência artificial dessa instalação. O sistema local de repente se ativa e confirma que ele está certo, mencionando que os elfos dessa ilha são versões selvagens dos que foram criados ali. O elfo ainda está em negação, porque crê firmemente que os elfos são superiores a todos os outros, já que têm vida longa e habilidade no uso de magia. A inteligência artificial explica que eles têm vida longa para poder lutar por mais tempo, e são habilidosos com magia porque foram desenhados exatamente para isso. Ela menciona que, ainda assim, são inferiores aos elfos que criaram inicialmente, mas o líder dos elfos, de repente, aparece para esclarecer que eles são a espécie suprema. Luxion então entende que o líder da vila também está conectado a essa instalação, o que não o surpreende nem um pouco. O líder pede aos 2 elfos que não escutem essas mentiras, e explica que se trata apenas de um monte de lixo mudando de voz para falar bobagens. Ambos os elfos acreditam facilmente nele, mas o líder esclarece que essa informação não pode escapar, então precisam se livrar dos 2 num acidente conveniente, sem que ninguém mais fique sabendo. Nesse instante, eles despertam várias das suas criações para se livrar dos 2, e tanto Marie quanto Leon logo se encontram rodeados de monstros.
A inteligência artificial detecta uma emergência, então implanta contramedidas e abre fogo, eliminando os monstros em questão de segundos. O líder dos elfos fica chocado com isso, e Leon aproveita a oportunidade para lhe dar um soco na cara. Os outros 2 elfos o atacam imediatamente, mas Luxion nos avisa que eles não vão conseguir causar nenhum arranhão nele, só com aquilo. A inteligência artificial então os avisa que, se insistirem em atacar um humano antigo, ela vai eliminá-los. Sem outra escolha, os elfos soltam suas armas. Então Leon rapidamente fica convencido e decide provocá-los o quanto puder. Marie não se surpreende com essa atitude hedionda dele, então só suspira e admite que ele lhe lembra o irmão dela. Depois que os elfos são contidos, a inteligência artificial toma conhecimento da situação atual do mundo e diz que essa instalação deveria se autodestruir. Esse lugar foi feito, afinal, para combater a nova humanidade. Então, se não pode cumprir essa função, é mais perigoso mantê-lo ativo. Ela confia seus dados a Luxion, e ele os aceita de bom grado, dizendo que vai ficar mais capaz do que nunca. Marie, no entanto, não se importa com os dados, porque só está ali por um tesouro e nada mais. Para sua surpresa, a IA diz a ela que existem itens que podem ter algum valor para ela e que ela pode levá-los consigo. Quando Marie vê a caixa escondida, comemora na hora e ordena que Leon a carregue, dizendo que ele devia ficar agradecido por poder carregar um tesouro. Leon reclama, em silêncio, e percebe que ela lhe lembra a irmã da sua vida passada. Depois de saírem da instalação e abrirem a caixa de tesouro, só encontram uma manopla velha, e Leon sabe que é o item perdido, embora não lembre o nome dela. Por algum motivo, Luxion fica furioso e começa a dar curto-circuito, gritando que vai destruir esse objeto, moê-lo até virar pó e aniquilá-lo por completo até que não reste nenhum vestígio. Ele começa a saltar de um lado para o outro, num acesso de fúria. Então Olivia tenta acalmá-lo, dizendo que ele deveria respirar fundo. Luxion informa com toda a calma que ele não precisa respirar, e continua gritando, completamente fora de controle. No momento em que ouvem uma explosão à distância, Leon sabe que a instalação já se autodestruiu. Mesmo assim, a unidade principal de Luxion de repente aparece e abre fogo, criando uma explosão ainda maior e aterrorizando os elfos, que acreditam que é a ira do Senhor Demônio. Depois que a instalação se torna nada além de cinzas, Luxion finalmente se acalma e explica que é isso que acontece quando alguém o deixa com raiva. Leon simplesmente pergunta se ele tem certeza de que não é o Senhor Demônio de quem estavam falando. Gertrude diz que está feliz que ele encontrou seu tesouro, e então simplesmente se afasta, o que deixa Leon desconfiado dela. Agora, todos os elfos da ilha os temem, e pedem que sejam poupados, achando que estão com o Senhor Demônio. A servidora da chefe diz que é uma pena que as ruínas tenham sido destruídas, mas os agradece, de qualquer forma, por terem capturado aqueles que violaram o tabu. Ela então informa que, como forma de gratidão, a chefe vai ler o futuro de cada um deles. E por hoje é isso. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos. Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.